Galera, então a live de hoje vai ser sobre tese de marketing, ok? Que é basicamente construir um argumento lógico na sua mensagem de vendas, tá? E o convidado vai ser o Derek Carneiro, ok? Que inclusive foi ele que primeiro começou a falar desse termo, ok? De tese de marketing, ok? Então vou deixar aqui uma galera entrar e vou enviar aqui o convite para o Derek. Que vai ser sobre tese de marketing, ok? Que é construir um argumento racional na sua mensagem de vendas, ok? E o convidado é o Derek Carneiro, ok? Que vai juntar-se a nós nos próximos momentos. Boas, galera. Obrigado por aparecerem. Vai ser massa hoje, tá? Só esperarem um pouquinho para ele entrar. Boas, boas. Estamos só aqui esperando pelo Derek, tá? Para ele se juntar. Boas, Lucas. Tranquilo? Oi? Cara, estou aqui recebendo uma notificação que o Derek não consegue entrar. E aí, Derek? Tranquilo? Problemas técnicos ou quê? O que é que está passando? Oi, sent your request. Alright. Cara, eu aceitei aqui o convite, tá? Só que não aconteceu nada. E Ah, aqui aí, está meu ele. irmão? Tá ouvindo E aí, aí? mano, estávamos aí com os problemas técnicos. Afinal, tudo se resolve. Tá ouvindo aí? Tá Tá bom, meu áudio? tranquilo? Tá bom, meu áudio? E tá. O meu Bom também está demais. tranquilo? Tranquilo, Tranquilo? Consegue me ouvir bem? tranquilo. Tranquilo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pô, desculpa o Show. atraso aí. Tava arrumando aqui as coisas. Tranquilo, tranquilo. Cara, E então aí, vamos aí falar um bocadinho. Aí, Trump, Martin, tese de Martin, tudo e mais alguma coisa. top. Cara, se quiser fazer aí uma apresentaçãozinha, sua e Uhum. tudo. Fechou. E aí, galera, prazer. Meu nome é Derek Carneiro. Sou copywriter, sou offer owner. Na verdade, eu tô mudando um pouco a definição, tô focado mais em ser business owner, né? Porque ser offer owner é facinho, quero ser um business owner. Então, eu tô focando Diferente, mais né? Bem em diferente. empresa, não oferta, oferta satura. Verdade. Enfim, já vendi múltiplos 7 dígitos aí, nicho de saúde, beleza, relacionamento. Cara, o nicho que eu menos vendi foi renda extra, mas já vendi uma graninha também. Só que é isso aí. Cara, e tu hoje em dia está mais rodando as suas ofertas, né? Eu sei que tu no passado escreveu aí para grandes mamutes do marketing de resposta direta aí no Brasil. Uhum, uhum. Hoje eu estou focado mais nas minhas próprias ofertas. Às vezes ali eu pego algum serviço ou outro ali, que é quando a Uhum. proposta é interessante, o cara tem um projeto interessante, mas meu foco mesmo está no meu negócio mesmo. Uhum. E está fazendo a transição agora para ficar mesmo business owner, que é completamente diferente de offer Agora owner. eu rodei muito oferta própria no final do ano passado. Tipo assim, no final do ano passado escalei forte ali, 2 ofertas de saúde e beleza. Ah, esse ano aí, agora, tipo assim, recentemente comecei a rodar uma nova oferta de relacionamento, tá dando super bem. Só que agora, tipo assim, só que eu tô focado muito em construir um negócio. Então, pô, eu tenho essa oferta, eu já entrei em contato com o programador e tal, quero montar um aplicativo, colocar em Play Store e App Store para montar uma recorrência e tentar criar um negócio em cima disso, sabe? Eu tô muito focado nisso. Aí eu vou começar a vender Nuta também, um monte de coisa. É, trabalhar o LTV, mais ofertas para vender ao mesmo público, né? Aham. Cara, porque na verdade é muito o que os americanos fazem, porque hoje em dia, como é quase impossível, claro que é possível, mas na maioria dos casos, ter um bom lucro no front-end nos Estados Unidos, o que a maior parte da galera faz é realmente começar um negócio a sério e não apenas uma oferta, e trabalhar o LTV, essas coisas todas, back-end, iTickets com força, né, que estão usando muito lá também. E, cara, eu acho que é o que vai acontecer em todos os mercados, né? Porque basta olhar para o mercado americano para ver a evolução natural das coisas, que eventualmente vai ser o que vai acontecer no Brasil. Total. Cada vez Total. mais players no mercado, E tá CPMs cada cada vez vez mais mais altos. acontecendo isso no Brasil. Cada vez mais. A galera também está ficando mais cética, né? Com a quantidade de ofertas que se vê por aí, mais Uhum. sofisticada. Então isso vai acontecer. Então é sempre bom olhar para os mercados mais evoluídos, do Tier 1, maioritariamente Estados Unidos, estudar a evolução ao longo dos anos e ver Uhum. como, de que forma se pode adaptar. Também acredito piamente nisso.
Cara, vamos falar aí um pouquinho de tese de marketing, então, se quiser fazer aí uma apresentação, que, salvo erro, foi você que primeiro começou a falar disso, né? Pelo menos com esse nome. Aham. Basicamente, a tese de marketing, eu já vi até você comentando nos stories ali, eu acredito, até interessante essa live, porque eu acredito que você vai concordar muito com a minha visão. Basicamente, falando assim pra galera, né? O que acontece? As pessoas que entram na sua VSL, na sua oferta ali para assistir, elas entram frustradas. Então, a mulher ela tá frustrada porque ela tentou um monte de coisa para emagrecer e não conseguiu. A outra mulher está frustrada porque tentou um monte de coisa para rejuvenescer e não conseguiu. A outra está frustrada porque tentou um monte de coisa ali para melhorar o relacionamento dela e não conseguiu. Então, as pessoas estão frustradas. E o que vai fazer elas comprar de você é você tirar esse estado de frustração delas e mudar isso para um estado de esperança. Se o seu prospect tiver esperança de que com o seu mecanismo único ele vai conseguir ali resolver o problema dele, cara, tipo assim, ele vai comprar, é inevitável. Então, eu costumo dizer que a tese é isso, ele é o túnel que tira a pessoa do estado de frustração e leva ela para o estado de esperança, que faz ela chegar nessa conclusão inevitável de que o mecanismo único é a única coisa que ela precisa, que vai resolver o problema dela, vai mudar a vida dela e que leva ela para a conversão, entendeu? É, não é? Porque grande parte das pessoas que chegam à sua oferta já tentaram várias soluções antes disso Total. e não conseguiram. Então temos que lhe dar aquele 1%, não é? Que lhes falta para conseguirem voltarem a ter esperança e acreditarem que é o seu produto que vai solucionar os problemas deles. E depois também é muito à volta da parte. O mecanismo normalmente é a parte mais lógica, mais racional, não é? Que vai mais chamar a parte racional do cérebro da pessoa. E é saber construir um bom argumento lógico, ok? Bem amarradinho, em que faz sentido uma linha para a outra, em que leva as pessoas, em vez de ser muito confuso. E, cara, a maior parte das pessoas pensa que é mais difícil do que parece, no sentido em que é fácil para nós, mas se for um mecanismo na área da saúde, especialmente, a galera começa ali a inventar, com termos para trás e para a frente e quer explicar demais. Eu acho que é mau explicar demais. Então, Aham. não é? Então, eu, relativamente a isso, cara, um dos meus mentores nos Estados Unidos, ele chama-lhe de 10-line mechanism, um mecanismo de 10 linhas, que é basicamente, antes de escrever um mecanismo completo, é organizar os pontos lógicos sequenciais Cara, o para Peter que tenha... Cal fala sobre isso também. O Peter Cal fala sobre isso aí também. Fala, Não sei se é fala, pode falar. 10, mas ele fala, tipo assim, ele tem uma ideia dele sobre isso aí. O quê, o quê? Ele tem uma ideia dele sobre isso aí, sobre, tipo assim, conseguir explicar o mecanismo em pouquíssimas linhas, acho que em 7 linhas, alguma coisa assim. Cara, imagina. Então ele começa por fazer o 10-line mechanism, que é um mecanismo das linhas, Uhum. que é basicamente conseguir, ok, só meter ali a informação essencial, crucial, para seja, tanto o mecanismo problema como o mecanismo solução, para explicar o mecanismo, ok? Em que há os pontos lógicos. E uma parte da galera não consegue fazer isso em 10 linhas porque tentam botar demasiadas coisas. E então isso vai forçar as pessoas a apagar algumas linhas, alguma informação que podem considerar relevante, mas se calhar não é tão relevante assim, e ficar bem mais amarradinho. E depois então pode-se desenvolver e pode-se adicionar elementos adicionais, como quebrar mais objeções, por exemplo, como é que eu nunca ouvi falar disto, etc, etc. Há várias coisas, vários elementos que eu acrescento depois, mas eu começo sempre a fazer o mecanismo das linhas, porque assim fica bem amarradinho e não fica complexo demais. No caso, eu aprendi isto com o Chris Wright. Eu tive, não sei se tu conheces o Chris Wright ou não, ele Dizer teve... bravo. É Trabalhou no bravo demais, ClickBank, cara. né, com o Stefan. Ele não é Conheço, muito conheço. conhecido, cara, mas ele já escreveu vários best-sellers nos Estados Unidos, cara. Ele tem um conhecimento abusado no que toca a direct response e copywriting. E, cara, podemos falar mais coisas também que eu aprendi com ele relativamente a isso. Mas se quiser falarem mais um bocadinho também sobre os mecanismos, como é que tem ideias para mecanismos, como é que técnicas que usa nos mecanismos, Uhum. e partilhe um pouco do seu conhecimento, que eu sei que é... Que isso, que honra. Então, falando um pouco ali sobre essa questão da tese, né? Vamos lá. A tese, ela é o túnel que leva a pessoa ali do estado de frustração para o estado de esperança. Só como é que cria esse estado de esperança, né? O Stefan, ele gosta de separar o mecanismo dos passos, né? O mecanismo do problema e o mecanismo de solução. E, na minha opinião, o mecanismo do problema ele é mais importante do que o mecanismo de solução ou qualquer outra coisa, porque é justamente ele que vai criar o estado de esperança. A pessoa, ela tá ali sei lá, ela tá com o rosto envelhecido, cheia de rugas, cheia de aparência, e você com a aparência envelhecida, aparência flácida, enfim. Aí você chega nessa pessoa e fala o seguinte: olha só, seu rosto tá assim porque tem uma proteína aí no seu corpo chamada progerina, que ela tá atacando o colágeno da sua pele. E aí, a cada ano que passa, essa proteína aumenta no seu corpo, então, tipo assim, o colágeno do seu corpo vai morrendo cada vez mais a cada ano que passa. Então, você precisa remover essa proteína do corpo. Quando a pessoa chega nessa conclusão, ela fala: caralho, então é só remover essa proteína que vai dar certo. E aí, tipo assim, é como se você fechasse os caminhos dela.
ela tinha vários caminhos. O colágeno, a vitamina C, o ácido hialurônico. Mas quando ela chega só para a progerina, que ela só tem que tirar, só tem que combater a progerina, quando ela chega só isso, cria esperança. Então, uma dica que eu passo para a galera é... Não claro, o mecanismo de solução é importante, principalmente a conexão entre ele e o mecanismo de problema. Mas, cara, foque muito no mecanismo de problema, porque é ele que vai causar esse estalo mental, é ele que vai gerar esse sentimento de esperança, sabe? Então, é uma das coisas que eu foco muito. Tu agora falou uma coisa boa, tu deu o exemplo de que essa proteína X vai aumentando ao longo do tempo. Isso é uma coisa sempre que eu procuro fazer, que eu chamo de undeniability, que é inegável, que é arranjar qualquer tipo de fator que comprove que o mecanismo de problema que eu estou falando, ligá-lo ao mercado demográfico e que, de facto, cara, não há como negar aquilo. Está aqui isto que mostra que realmente esta proteína vai aumentando, ou cessa a produção, o que é que seja, com o passar do tempo, especialmente depois dos 30, ou o que é que seja. E então eu procuro sempre injetar isso nos meus mecanismos, porque, cara, fica inegável, ficam mesmo, cara, deve ser mesmo isto que está acontecendo comigo. Sim. E, relativamente a isso, uma coisa que o Chris também me passou na altura, um exemplo, ainda no outro dia referi isto, que realmente ajuda a entender porque é que o mecanismo de problema é mais importante do que a solução. Cara, imagina que vai a dois médicos, médico A, médico B. Você explica o que é que tem, o que é que sente, os seus sintomas, e o médico A diz, cara, tranquilo, toma estes comprimidos e está seguro. Enquanto que o médico B, ele vai perder tempo para explicar para você o porquê está sentindo aquilo, o porquê tem esses sintomas. E depois então diz, então toma estes comprimidos. Qual deles é que você vai confiar mais? O que explicou tudo direitinho, o que lhe vendeu o porquê está a ter esses sintomas. E isso aí explica perfeitamente bem. Inclusive, é uma das coisas que eu fazia na altura, quando eu estudava ofertas de relacionamentos, também já lancei várias, é que eu reparei que muitas delas, elas não botam um mecanismo problema. Eles passam logo para o mecanismo de solução, pelo menos grande parte delas das que escalam nos Estados Unidos. Então uma coisa que eu fiz logo de início foi arranjar forma de injetar um mecanismo problema também nas ofertas de relacionamentos. E depois então apresentar o solução. Cara, é dos mercados que eu gosto mais de escrever também. Eu adoro também apelar muito à emoção e... E se você pegar uma das ofertas de relacionamento que mais vende ali até hoje no ClickBank, que é aquela do His Secret Obsession, ele usa o mecanismo de problema. Enquanto as do Curiosidade também vendem muito, né? Mas elas não têm muito essa questão do mecanismo de problema. Então isso é bem interessante olhar para isso. Tipo assim, a importância do mecanismo de problema. Geralmente, ofertas que têm um mecanismo de problema tendem a performar mais mesmo. A não ser, tipo assim, as únicas vezes que eu não vi o mecanismo de problema dar certo, os únicos vezes que eu acho que o mecanismo de problema não é tão necessário assim, é o mercado de renda extra. Eu acho que o mercado de renda extra, de BISOP, né? Ele precisa, tipo assim, você precisa focar muito em apresentar uma nova oportunidade que seja plausível ali para a pessoa. Não apresentar uma nova causa. Aí tem também. Precisamente. Mas saúde e relacionamentos e tudo o resto, mesmo Saúde, espiritualidade, o que é que seja, eu tento sempre... E também tem o Mark Pachetti, ele também vem com uma coisa interessante que é o New Cause, que é a causa nova, que explica o porquê das outras coisas não terem funcionado. Que, de certa forma, eu entendo isso como sendo uma coisa diferente do mecanismo problema. Sendo que o mecanismo problema explica o porquê estar a entender esse problema, enquanto que a nova causa explica o porquê das outras soluções mais comuns não terem funcionado, de certa forma. Então, eu também tento usar isso quando é possível. Acho que também faz bastante sentido. Esse cara também é bastante fera, lá dos Estados Unidos. Tu conheces ele, o Marco? Conheço. Ele escreveu o Tesla Code, não escreveu? Tesla Code. E saúde, cara, também rebenta. É brabo. Ele também rebenta em saúde. Tem algumas ideias dele também. E então é isso, galera. No que toca a tese de marketing, mecanismos, argumento lógico. Uma coisa crucial que eu ia referir há bocado. Cara, ou seja, é importante também ter uma parte racional, ou seja, este ponto lógico, para que as pessoas, primeiro, dá esperança e para que também consigam justificar o porquê daquela compra à esposa, aos amigos, o que é que seja. Mas eu não gosto de, por norma, ficar demasiado racional. O que é que você acha em relação a isto? Porque pode acabar por tira as pessoas daquele estado de trance emocional em que eles estão. Então eu só dou o suficiente no que toca à parte racional para eles conseguirem, dar esperança e conseguirem justificar o porquê daquela compra, mas sem ser demasiado. Porque eu acredito que acaba por danificar as conversões. Porque à volta, a mensagem de vendas, especialmente as DSLs longas como nós fazemos e afins, cara, é muito emocional. É uma compra muito emocional que faz a galera comprar. E então, qual é que é a sua opinião em relação a isso? Cara, o que eu faço, né? Para deixar, tipo assim, bem simples, até bem simples, simplificada e manter a pessoa ali prestando atenção. Eu percebo que, tipo assim, que o que faz uma VSL performar
é justamente o fato de que ela traz imagens na cabeça da pessoa, do início ao fim. O Didi falava muito sobre isso aí, né? Então, tipo assim, do início ao fim, desde o seu gancho, a pessoa ouve seu gancho ali, logo no começo ali da tua lead, ela já visualiza aquela cena. Daí você vai fazendo vários filtro replays, vai falando os benefícios e tal, ela já vai pintando aquela cena. Quando chega nessa parte de mecanismo, traz essa parte de lógica pode fazer uma quebra. Só que o que eu faço? Quando eu apresento algum novo conceito, eu já trago uma analogia. Então, por exemplo, eu chego na pessoa, na mulher e falo, conforme os anos vão passando, você vai perdendo colágeno na sua pele. Putz, começou uma parte um pouquinho técnica. Aí eu chego e falo, o colágeno, eu não sei se você sabe, mas o colágeno, mas imagine que sua pele, que seu rosto é uma casa, e ele precisa dos tijolos ali para manter sustentado e tal. O colágeno é tipo o tijolinho ali da sua pele. É ele que mantém sua pele grudada. Agora imagina se tu vai perdendo ali os tijolos, enfim, tu vai perdendo ali os tijolos. Tua casa vai desabando, então tua pele também vai desabando. Então eu tento manter sempre essas imagens, porque a pessoa vai acompanhando a linha de raciocínio e vai entendendo. Então eu acho que usar analogias faz com que o efeito hipnótico tipo, não perca. Eu fiz isso recentemente para o nicho de dores nas articulações. Eu disse ali que a causa do problema dela é a perda de líquido sinovial. E logo em seguida eu cheguei e falei: sabe quando você está abrindo sua porta e a chave emperra? Ou quando você vai dar uma dirigida e o óleo e o motor do carro dá aquela emperrada? Então, o líquido sinovial é aquele lubrificantezinho que você usa ali na sua fechadura, ou que você usa no seu carro para deixar tudo funcionando ali perfeitamente. Então, tipo assim, eu gosto de usar muitas analogias, porque a pessoa vai entendendo ali, vai acompanhando a linha de raciocínio sem perder aquela efeito de hipnose, entendeu? Se forem intuitivas, como esse último exemplo que você deu, que é alguma coisa que parte da realidade, uma realidade Sim, faz parte daquela pessoa em concreto. E quando me perguntam, cara, eu falo sempre para mim, a parte mais importante de uma mensagem de vendas é ser altamente intuitiva. É partir de uma realidade bem comum àquela pessoa e que ela consiga realmente identificar com tudo, com tudo. E então, para mim, isso conta muito mais do que usar gatilhos mentais, como a galera que entra no mercado e total. aprende de um curso básico só quer, cara, vou enfiar 3 gatilhos mentais Coloca nesta frase e mais aqui o 4 gatilho da na próxima reciprocidade. frase. Cara, Coloca o gatilho da reciprocidade, da escassez, não sei o quê. não, então, na minha opinião, isso acaba por danificar ainda mais as conversões. Então, aquilo que eu aposto sempre não é gatilhos mentais, claro que eles acabam por vir também, mas é ser altamente intuitivo para aquela pessoa que está lendo aquilo. Inclusive, eu começo sempre os meus mecanismos assim, um mecanismo problema, que é, cara, eu tento começar com um exemplo ou partir de um ponto que seja intuitivo para a pessoa e depois então é que apresento uma realidade alternativa, em vez de apresentar logo uma realidade alternativa. Um exemplo, emagrecimento, começar do género, sim, o seu problema de ganho de peso está assim relacionado com as suas hormonas, porque grande parte do mercado já tem essa crença, ou pelo menos usa isso como desculpa, o metabolismo também, eu não consigo emagrecer porque tenho um metabolismo lento, ou whatever. Então, uma linha assim que vá ao encontro disso, mas depois então apresentar uma alternativa, que é do género, mas não é a hormona que você está pensando, e depois apresentar então A nova causa ali, aquela exatamente. peça que fala. Mas tento sempre partir de uma parte intuitiva, que é para a galera também não subir logo aquelas, o que é isto? Ok, começa a fazer sentido na cabeça dela e depois então apresenta uma coisa que ela não conhecia. Então eu, cara, uso sempre isso, cara, e adoro, e acho que faz bastante sentido. Não, eu acredito muito nisso. É aquilo que o Stefan fala de que, cara, você tem que usar aqueles 99% que a pessoa já tem na cabeça dela e apresentar 1% que falta, sabe? Então, tipo, por exemplo, no nicho de rejuvenescimento, eu já costumo falar. Você deve saber que a perda de colágeno é a causa do envelhecimento da sua pele. Mas você perguntou por que o colágeno ele diminui após uma certa idade? Aí eu apresento. Aí eu falo, ele diminui após uma certa idade por causa de Precisamente. proteína XYZ, entendeu? Então, essa lógica é muito importante. O Pochal fez uma live com ele, né? Eu, infelizmente, não consegui ver, mas a Está gente aí é meio... gravado, um dia se quiser ver, está aí no perfil aí Tá gravado. gravado? Depois eu vou dar uma olhada lá. Mas, cara, a gente é muito amigo e ele falou uma analogia uma vez muito interessante que ele disse que, cara, até tese de marketing é você começar falando que 1 mais 1 é 1, ou que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. E aí quando chegar e falar que 50 mais 50 é 200, a pessoa nem vai para raciocinar, entendeu? Precisamente. Então é muito Precisamente. Cara, bem interessante, bem interessante. E tem mais alguma coisa aí a partilhar sobre a tese de marketing, sobre mecanismos, qualquer coisa? Cara, uma coisa assim que eu vejo uma galera falando muito, né? Eu falo, tipo assim, sobre tese, acho que eu comecei a falar sobre tese em agosto do ano passado, se eu não me engano, né? E o que acontece?
A galera sempre me pergunta, pô, como é que você faz para começar a desenrolar? Como é que você faz a começar a escrever ali suas teses, a montar ali aqueles argumentos? E tudo tem um ponto de partida, né? Tipo assim, porque não é só você ficar pensando no argumento, você tem que pensar antes, no que você vai argumentar, né? O Todd Brown, ele gosta de usar, ele usa uma metáfora dizendo que basicamente, quando a gente está escrevendo uma carta de vendas, a gente é o promotor, é como se fosse um promotor, e a gente tem que chegar e falar e acusar a parada ali de que ela que está causando problema, sabe? É um promotor acusando um criminoso. Só que aí pro promotor ele fazer uma acusação, ele precisa primeiro saber do que ele vai acusar o cara. Então, antes de começar a escrever uma tese de marketing, eu monto um pequeno brief, que eu chamo de, basicamente, eu esqueci agora como é que eu chamo. É desejo primário, necessário e conclusão inevitável. E conclusão inevitável. DNC, que é basicamente o que acontece, né? Eu costumo dizer que existem dois tipos de desejo. O primeiro desejo é o desejo primário, que é aquele que nasce com a pessoa, é aquele que eu te falava, o desejo que você não cria, o desejo que se canaliza. Então, é o desejo primário. O segundo desejo é o desejo necessário, que é a forma como você vai canalizar esse desejo primário aqui. E aí, por fim, tá. E aí, em terceiro lugar, vem o seu mecanismo. Então, basicamente, é o primário, o necessário e o mecanismo. Então, como é que funcionaria isso aí? Aí vem a questão ali, eu vou trazer para a realidade do mercado. Né? Acho que todo mundo que está aqui na live chegou, entrou no mercado pensando o seguinte, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Ninguém criou esse desejo na cabeça da pessoa, o desejo que já estava com ela. Então, esse é o desejo primário. Só que aí chegou alguém e falou, cara, para você ganhar dinheiro, você precisa aprender copy. E aí, ó, o cara aí mudou o foco. O foco dele não é mais ganhar dinheiro, o foco dele é aprender copy, porque ele sabe que aprendendo copy ele vai ganhar dinheiro. Então, esse é o desejo necessário dele. Só que ele, beleza, ele fala, pô, beleza, para ganhar dinheiro eu preciso aprender copy. Mas como é que eu faço para aprender copy? Aí vem o mecanismo. Cara, para aprender copy, você precisa aprender sobre teste de marketing. Você precisa aprender a construir oferta irresistível. Você precisa aprender o método Dromok. Então, vem ali o mecanismo. Então, quando a pessoa chega nessa conclusão de que para ganhar dinheiro, ela precisa aprender copy, e para aprender copy ela precisa do mecanismo, ela precisa do método Dromok, da teste de marketing, aprender oferta, ela chegou na conclusão inevitável. Então, é a partir daí, da definição disso, que você monta os seus argumentos. É muito parecido com o unbelief ali do Evaldo, de que uma nova oportunidade é a chave para satisfazer o desejo, só possível através do mecanismo. Basicamente, desejo necessário é a chave para o desejo primário, só é possível através do mecanismo, que tem a mesma lógica. Cara, agora eu estava falando disso, eu estava-me tentando lembrar de um nome também, de um termo que eu ouvi que explicava também perfeitamente bem disso, que era um recurso que eu podia referir aqui, que era para a galera ir atrás, mas agora eu não me lembro. Mas é precisamente isso, é também levar a pessoa àquela conclusão, levar a pessoa de conclusão em conclusão também, e às vezes até conseguir que seja ela própria, quase um inception, chegar a uma conclusão que precisa aquilo. Exato. Eu chamo de conclusão inevitável, porque não é você que coloca a crença na cabeça da pessoa, é a pessoa que vai ouvindo suas afirmações, acreditando, e ela vai chegando à conclusão por conta própria. Então, você só vai mostrando as evidências ali, ó. Você está perdendo peso, seu metabolismo está lento por causa disso, isso, aí só vai falando ali, a pessoa vai vindo e vai falando, cara, é verdade, é verdade, é verdade. Só vai associando e vai chegando na conclusão, entendeu? Cara, inclusive eu tenho um amigo meu que diz que a única forma de me conseguir influenciar é precisamente essa. Ele planta a ideia uns meses antes e vai só referindo assim algumas coisas relacionadas com isso de tempo em tempo. Inicialmente eu rejeito essa ideia, mas depois, com todas estas outras coisas que ele vai falando e referindo ao longo do tempo, cara, internamente eu chego a essa conclusão, à conclusão que ele queria. Então ele conhece bem e eu realmente funciona assim. E grande parte das pessoas também funcionam assim. E quando é você na sua cabeça internamente que considera que foi você que chegou àquela conclusão e quer fazer aquilo de vontade própria, acaba por ter um poder muito mais forte do que aceitar que alguém queria que nós fizéssemos aquilo por vontade dele. Ninguém quer ser influenciado, ninguém quer ser convencido. As pessoas querem ter as ideias delas, as pessoas querem, tipo assim, elas querem criar as próprias ideias e querem que as pessoas escutam isso e aceitem isso, né? Faz parte do comportamento humano. É algo que eu gosto bastante também, comportamento humano, viés. Comportamento humano, psicologia, biologia, essas coisas todas, cara. Eu ando sempre aqui com claro que fala psicologia, precisamente. E tendências cognitivas, cara, que é os cognitive bias, acho que também é das coisas mais importantes a se estudar, tá? Porque muitas das vezes tem muita galera que faz erros básicos e inocentes, aparentemente, na cópia, de certas linhas que eles escrevem, mas depois não vai ao encontro
várias coisas, da maneira como a mente funciona e a maneira como aquela pessoa que está lendo vai interpretar aquilo e acaba por não se identificar. Nós queremos sempre que eles se identifiquem com aquilo que nós estamos falando. Então há várias coisas na altura. Por isso é que eu falo que, cara, também ter mentores que leem linha a linha tudo aquilo que é escrito, cara, ajuda bastante. Porque pode-se fazer o máximo de cursos possíveis, pode-se ouvir muita galera falando, mas é só na hora de sentar a bunda e de escrever e ter alguém que já alcançou mais que nós e percebe mais que nós, revendo e explicando, cara, isto aqui não funciona bem assim porque tal. Aí é que nós aprendemos realmente. Porque são coisas que vieram da nossa mente, tá? E, cara, foi uma evolução insana quando eu comecei a fazer isso com os gringos, há uns anos atrás. Eu imagino tanto que você deve ter aprendido. Isso é bizarro. O Evaldo, ele conta uma história em um dos treinamentos que ele fez lá na Ágora, que ele chegava no Joe Scruffer e falava, vou escrever essa ideia aqui. Aí o Joe Scruffer falava, cara, não vai dar bom. Aí falava, cara, tanto faz, vou escrever do meu jeito. E aí toda vez que o Joe Scruffer falava que o negócio não ia dar bom, não dava bom. E aí quando ele ouviu o Joe Scruffer, dava super certo. Aí o Evaldo reforça isso aí, cara. É importante você ter mentores e ouvir os caras, tá ligado? Isso é muito importante mesmo. Precisamente. Cara, e copywriting é muito sobre psicologia e a mente humana. E eu, nessas mentorias, eu aprendia mais sobre psicologia do que propriamente copywriting. Mas acabou por melhorar drasticamente o meu copywriting precisamente por causa disso, né? Porque nós estamos vendendo apenas pela escrita. É a grande diferença. E, cara, essas suas ofertas que você falou, que do ano passado e tudo, é tudo produtos digitais? Ou está também mexendo com produtos físicos? Hoje em dia? Então, essas ofertas que eu rodei no ano passado eram produtos digitais. E nesse ano eu comecei a fazer alguns produtos físicos com alguns parceiros. Então tem alguns caras ali que rodavam produto físico, eu escrevi a oferta, a gente fechou as parcerias, os caras rodavam. E aí, tipo assim, mas aí agora, solo, eu tô rodando o Info atualmente, só que eu vou lançar um nutracêutico aí e acho que umas 2 semaninhas aí fica pronto. Então, vou lançar aí. Nicho de. Não vou falar nicho aí porque a galera vai. Não. Mas nicho de saúde, mercado de saúde. Não é preciso. A galera depois vai ver isso aí, vai ver isso rodando. Quando lançar, certamente. Vou receber os anúncios em breve. E depois também, certamente, construir todo um negócio por trás disso. Não é? Total. Em vez de só uma oferta isolada. Eu me espelho muito no pessoal lá da Golden Hippo, né? Do Craig Clemens lá, aquele modelo de negócio. E eu acho que é o que me brilha os olhos ali, cara. Tipo assim, eu olho para aquele modelo de negócio e falo, eu quero construir algo assim, sabe? Então, tipo assim, eu penso muito nisso. Você tem uma marca ali com celebridade, com um especialista que é realmente world class, né? O Peter quer falar isso, tem especialista world class. Tipo, o especialista de classe mundial, produtos de classe mundial, você tem marketing de classe mundial, cara, é impossível você não ter uma marca de classe mundial. Então, eu acredito muito nisso aí também. A Dr. Nature se inspira muito neles também, não é? Sim, se inspira forte, tem muita oferta aí que é quase idêntica. Pois. Mas pronto, também conseguiram apanhar a parte do negócio também, não foi só a parte de uma oferta isolada e também todo um negócio, porque é muito mais complexo do que aparenta ser inicialmente, não é? E eu ia referir aqui qualquer coisa, cara, entretanto o meu TDAH meteu pelo caminho. Eu também tenho. Tipo assim, isso é impressionante. Porque todo copywriter bom que eu conheço tem algum negócio. Cara, tem uns parafusamentos. Tem uns parafusamentos. O pessoal também tem. Cara, todo mundo que conhece que é copy é bom, mano. Tem isso. Mesmo o Stefan também tem absurdo, também está sempre tomando Adderall lá nos Estados Unidos e não sei o que. Ele próprio fala. Cara, era qualquer coisa sobre o Peter Kell, cara. Mas eu já me lembro. Mas é isso, cara. Eu gosto bastante também do modelo de negócio de encapsulados. Só que eu, entretanto, nunca comecei cá na Europa porque as leis são bem mais severas e etc. Porque enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, tu sabes lá no final que tem o aviso legal, o disclaimer. These claims were not approved by the FDA, que é a entidade que regula o mercado. Cara, você pode fazer essas claims baseadas em estudos que encontrou e, cara, desde que deixe esse aviso legal, pode rodar. Enquanto na Europa não funciona assim. Tu tem mesmo uma database, uma base de dados, com claims já aprovadas sobre tudo e mais alguma coisa e, cara, você pode submeter, ok? Para poder usar uma certa claim, uma certa, sei lá, promessa ou o que é que seja, e, cara, 99% são rejeitadas. E você pode ter bastantes problemas legais se, pronto, tentar dar a volta. Então, por isso é que colocar na Europa nunca comecei, mas... aliás, eu podia também ir por uma abordagem diferente, que é aquela mais estilo e-commerce com elementos de resposta direta. Também se começou a ver a rodar mais nos Estados Unidos há uns tempos atrás, o ano passado ou qualquer coisa. O Peter Kell fazia isso, inclusive, né? E o Stefan também fez bastante isso e tudo mais. Cara, é basicamente aquele funil que é criativo, advertorial, que basicamente faz a pré-qualificação toda.
e depois a galera vai para a página de vendas, que em vez de ter uma página de vendas de e-commerce típica, tem aqueles elementos, aquelas secções, já explicam, por exemplo, os Sim. benefícios, a nova causa, o mecanismo, tudo e mais alguma coisa. Mas sem ser assim aquela cópia escrita como as cartas de vendas antigas. Uhum. E sem ser tão agressiva também. Se bem que eu tenho um brother meu que está trabalhando para uma agência dos Estados Unidos, cara. Eles só basicamente fazem gestão de tráfego e criativos, tá? E depois também dão algumas sugestões para melhoria de funil, taxa de conversão, etc, etc. Cara, eles têm clientes encapsulados que estão fazendo 4 milhões de dólares ao mês. Cara, não, é impressionante. E alguns deles até estão rodando direto, criativo, para uma página de e-commerce com estes elementos de resposta direta. Então, Uhum. é como tudo, é teste. Eventualmente é testar advertorial no meio, sem advertorial. E, cara, é bastante interessante. Pode ser que um dia me dê na cabeça e comece a fazer isso. Mas a verdade também é que mexer com encapsulados e produtos físicos é completamente diferente de lançar uma oferta de Não, digital, né? Já tem é todo um outro processo nível. por trás, É um recursos complexo, humanos. mais complexo, mais complexo. E tem uma, cara, uma questão que eu ia comentar contigo. Cara, tem como. Tem como você rodar aí na Europa e nos Estados Unidos. Eu não sei se você já ouviu falar, que é foda de falar na live, mas depois eu falo no direct. Que é Fala. basicamente você meio que ser um afiliado, só que você, cara, você ganha muito, muito, muito bem, sabe? Muito bem. Depois a gente troca essa ideia aí. Mas tem Show, como você show, dar show. lucro. É Cara, eu interessante. já perdi, mano, meses pesquisando sobre tudo e mais alguma coisa, lendo os regulamentos e falando com galera que também trabalha Uhum. bastante aqui neste mercado europeu e afins. E realmente a conclusão que eu cheguei foi, cara, vou deixar de perder tempo com isto e vou jogar pelo E seguro e continuar por vou fazer. focar no que tá É, fazendo. porque a Aí, Europa realmente, cara, eu tive um amigo meu que rodou uma oferta financeira na uhum. Europa, tá? E era um produto bom, realmente funcionava, cara. Era um produto sobre estratégias de investimento, tá? Assim, bem explicadinho e tudo mais. Ele era o especialista, começou a rodar, cara. Primeira oferta dele foi processado. Logo, um cara comentou logo no anúncio dele: vou denunciar você à autoridade por alguma razão, entendeu? Aquilo funcionava mesmo, cara, mas se calhar ali uma promessa que ele fez que se calhar devia ter sido mais suave. Cara, e foi. E depois entraram em contato com ele e não sei o que mais. Não aconteceu nada, eventualmente, porque ele mandou o website abaixo e foi Uhum. rodar, mas realmente dá para ver uma diferença. Tu vê aí no Brasil, por exemplo, essas ofertas de renda extra rodando, ou mesmo de emagrecimento com promessas absurdas, perca Não, 30 quilos em 2 dias. Cara, cá não passava nada disso. cara, eu já vi, tipo assim, cara vendendo literalmente falando de saúde, cara, falando cura do glaucoma, cura tipo assim, de doença que não tem como curar. Então aqui no Brasil a regulamentação é muito forte, principalmente para info. Agora, tipo assim, imagino que aí nos Estados Unidos também, cara, deve ser, tipo assim, outro nível de regulamentação. É, cara. É que, para além dos problemas legais, também, a meu ver, é uma falta de ética também gigante, né? Sim, total. Mas pronto, cada um faz o que quer fazer, depois logo se vê com as consequências. Eu, inclusive, lembro-me de ver uma oferta que era ganho dinheiro bebendo água também aí rodando no Brasil. Não, aqui no Brasil, cara, nisso ainda é extra, acho que a galera, tipo assim, nossa, ano passado a galera explorou de tudo. Ganhar dinheiro bebendo água, ganhar dinheiro caminhando, ganhar dinheiro carregando celular. Tem uma que era até ganhar dinheiro clonando cartão de americano que morreu. Tipo, olha o nível que a Eu galera vi isso chega. também, também. E eu vi isso, partilharam lá nos grupos, cara. Ainda Cara, agora, mano, eu admiro a criatividade e afins, tá? Não é usar para fins mais éticos e que, pronto. Ainda agora há pouco tempo eu vi também uma oferta rodante, cara, que era um professor ensinando como qualquer coisa, mano. E, cara, eles contrataram atores reais. A BSL inteira era como um documentário, cara. Tipo, os é de atores... loto fácil, né? É o quê? É uma de ganhar na loteria, não é? Eu acho que de um professor ensinando, não é? Mas uma Não, cara, produção essa aí é TikTok. genial. Mas, Essa é mas genial, essa é genial. é, Essa é genial, essa é genial. Essa é braba. Mas, cara, aqui no Brasil é, tipo assim, a galera, tipo assim, não tem, a galera faz de tudo, assim. A galera vende de tudo. Mas o ponto que eu vejo é o quê? Beleza, tem a galera ali que, tipo assim, esse da Loto Fácil provavelmente deve estar vendendo bem aí. Mas olhando para essas coisas mais bizarras, tipo, ganhar dinheiro bebendo água, ganhar dinheiro carregando celular, tipo assim, é muito difícil das pessoas acreditarem nisso. Então, tipo assim, provavelmente essas ofertas nem escalaram tanto quanto a galera pensa que não. Tem uma oferta aí, que eu, inclusive até conheço o cara que escreveu, que é Pixmilf o nome. A galera só falava disso. Mas, cara, eu conheço o dono e não escalou tanto quanto o pessoal pensa. E essa é a parada, sabe? Às vezes, por mais que, tipo assim, que você consiga fazer promessas absurdas, às vezes nem compensa, porque, tipo assim, a galera não acredita.
Então, hoje, para tudo que eu escrevo, relacionamento, saúde, até se fosse renda extra, eu focaria ali em trazer promessas que são acreditáveis, ao invés de promessas extraordinárias, sabe? Ao invés de prometer que a mulher vai emagrecer 30 quilos em uma semana, eu prefiro prometer que ela vai acelerar o metabolismo e vai conseguir emagrecer e melhorar a saúde dela dentro de 30 dias, do que, tipo, simplesmente chegar e meter a promessa mais agressiva. Porque é algo até que o Ben Venga falava muito, de que basicamente, se você faz o seu cliente acreditar no que você está falando, você já tem meio caminho andado para venda, sabe? Tipo assim, é algo que ele tem uma frase que ele falava que era mais ou menos nesse sentido. Então, tipo assim, se você consegue diminuir a resistência da pessoa, se você consegue diminuir o ceticismo, você vai conseguir vender. Então, eu prefiro muito mais em fazer promessas mais light, promessas mais leves, do que promessas super agressivas e não vender, sabe? Aí bate muito também com o tese. Especialmente se você quiser também construir um negócio a longo prazo, que acaba Total. por danificar o goodwill, para que a galera, mesmo que o seu produto funcione, você fez uma promessa bem acima daquilo que realmente os resultados que eles obtiveram, cara, depois para trabalhar o seu LTV, o seu back-end e voltar a vender mais produtos, vai danificar. Então, grande parte dos players até fazem promessas mais baixas, ok? Danificando um pouco a aquisição dos clientes, o front-end, mas sabendo que ao longo do tempo vão acabar por tirar muito mais grana, porque, cara, é uma abordagem diferente. Mas isso agora que você estava falando, fez-me lembrar uma oferta que eu rodei há uns tempos atrás. E isto antes, cara, de eu começar a falar mais com os brasileiros e tudo mais. Porque eu quando comecei durante vários anos, cara, para mim era só mercado americano. Era tudo o que existia, era tudo o que eu focava, era só mercado americano. E Uhum. então, depois quando eu passei para o mercado brasileiro, noto muitas diferenças em vários sentidos. A abordagem de criação de ofertas, otimização de ofertas, forma de rodar tráfego e mais alguma coisa. Mas, na altura, quando eu queria rodar Facebook, cara, para mim não havia contingência. Uhum. Então eu tinha que realmente aprender a trabalhar com o Facebook e fazer claims e tudo mais, as coisas que eles olham, os 3 pilares, de forma a conseguir rodar legalmente no Facebook sem arriscar que a minha conta caísse. E, cara, eu tinha uma oferta de emagrecimento na altura em que a promessa principal era emagrecer 5 quilos em 3 dias, porque realmente era uma dieta de 3 dias em que as pessoas, eu tinha vários testemunhos e depoimentos de galera que realmente Passa tinha direto conseguido. aí. Me Quê? passa direto aí. Eu quero ficar shapeado igual você, mano. Eu quero ficar shapeado igual você. Depois passa direto aí. Eu te passo essa oferta desse produto, cara. Aquilo funciona mesmo, cara. Eu agora não vou entrar em parte na explicação do mecanismo, porque pronto, mas depois batemos aí um papinho também sobre isso. Mas basicamente era 5 quilos em 3 dias, ok? O que também não é assim muito difícil de acreditar, mas mesmo assim já é uma promessazinha. Sim. E, cara, para rodar no Facebook, eu fiz uma versão e pensei assim, cara, isto não vai funcionar para o Facebook, porque o Facebook tem uma régua. E você falar que vai perder 5 quilos em 3 dias, que é uma data limite, É, cara, é uma coisa muito pra específica e passar o essa régua. Facebook não gosta disso de todo. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei todas as promessas que falam em peso e em tempo para o obter da minha oferta. Cara, você podia olhar para aquilo e pensar, cara, ou pelo menos para quem tem um conhecimento muito básico de copy, olhar para aquilo e pensar, que bosta, cara, nem tem promessas, nem nada. Cara, mas a verdade é que aquela porra vendeu bem no Facebook, está ligado? Total. Sem nenhuma promessa, cara. Era basicamente, cara, veja a sua balança descendo dia após dia. Assim, uma coisa bem simples, sem falar em peso e emagrecer sequer. Nenhuma keyword sobre emagrecer na FSL inteira. Nem na headline, nem nos anúncios. Era, assim, alguns exemplos que davam a entender, mas sem dizer diretamente aquilo. Então era divertido nessa altura porque realmente tínhamos que saber contornar a coisa e dar a entender, botar aquela ideia na cabeça da pessoa, mas sem dizer diretamente. Sem dizer de forma direta. E, cara, e essa é uma coisa interessante. A galera se pega muito a regrinha. Ah, não. Meu anúncio tem que ter uma promessa, meu anúncio tem que ter aquilo. Tipo assim, um dos anúncios que eu mais calei foi no YouTube, mas provavelmente funcionaria no Facebook também. O gancho que eu usava era um alimento que mata o colágeno da sua pele. Era isso. Um alimento que mata o colágeno da sua pele. Não tem uma promessa, não tem, tipo assim, não tem praticamente nada. Só tô falando que existe um alimento que mata o colágeno da pele. Para o público, isso interessa muito. Então, e parece um conteúdo. E eu acredito muito nessa filosofia do anúncio parecer um conteúdo. Porque se o anúncio parece conteúdo, entra no que eu estava falando até esses dias ali numa live que eu fiz, que era o quê? As plataformas de tráfego, Facebook, YouTube, todas elas não querem anúncios clickbait. Elas querem anúncios que tenham retenção. Elas querem que o usuário fique na plataforma e tenha uma boa experiência. Porque aí ele vai continuar ali. Eles não querem que ele saia, porque aí eles vão perder dinheiro. Então, se o seu anúncio, se você fizer um anúncio ali em vídeo que parece um conteúdo que retém a pessoa, tu vai cair em leilões mais baixos,
teu CPC vai ser mais barato porque tu vai cair em leilões mais baixos, você vai pegar uma fatia de público mais qualificada e provavelmente por isso teu CPA também vai ser mais baixo. Então, se você fizer anúncios mais parecidos com conteúdo, anúncios que não tenham tanta promessa, anúncios que não são tão agressivos, a chance de que você consiga escalar, de que seus anúncios consigam performar são muito melhores. Então, também aposto muito nesse caminho, assim, cara, de ser bem ético, de ser bem white ali na plataforma, sabe? Geralmente é o que mais funciona. Cara, e também é com a evolução das coisas e a sofisticação dos mercados, os marqueteiros estão sempre à procura de um veículo novo para entregar as mensagens de vendas, que é uma coisa que as pessoas ainda não conheçam, porque supostamente a VSL é a tal coisa, cara, clica aqui para assistir esta apresentação gratuita que eu preparei para você. Isso quando apareceu, cara, ninguém conhecia isso, era uma coisa uau. Hoje em dia, já algumas pessoas que veem um anúncio assim já sabem, cara, vai ficar um tonto aí contando uma história de 40 minutos só para me vender alguma coisa no final. De novo essa ladainha. Precisamente. Por isso é que vão aparecendo também novos formatos, novos veículos a entregar aquela mensagem de vendas. Tu já uma vez experimentou fazer um podcast de VSL, que apareceu aí também há uns tempos e a galera ficou toda tonta falando disso. Isso foi de gênio também, porque é um veículo novo para entregar uma mensagem, porque nunca ninguém, à partida, viu um pitch de vendas vindo de um podcast, que é maioritariamente conteúdo. Total. Então, o que acontece? Eu nunca cheguei a testar. Eu vi o Allen falando sobre isso aí, vi até umas que rodaram aqui no Brasil, mas nunca cheguei a testar. O que eu estou testando agora, começando a testar, na verdade, eu rodei ele no começo do ano, deu minimamente certo, só que eu vou rodar de novo esse ano, nas próximas semanas aí, que é o webinário perpétuo. Então eu vou pegar, porque, cara, o que acontece? As pessoas estão muito acostumadas com VSL, mas com a aula gratuita que vai acontecer daqui a 15 minutos, já é um formato um pouco diferente. Aqui no Brasil, pelo menos. Lá nos Estados Unidos é muito comum, mas aqui no Brasil já não é tanto. Então, o que eu vou começar a rodar nas próximas semanas é o webinário perpétuo. E o que eu gosto do webinário é que, tipo assim, a duração é maior, então a conversão geralmente é maior, a retenção, inclusive, é maior que de uma VSL, inclusive no perpétuo de um webinário, mesmo sendo maior. Também normalmente consegue cobrar preços mais altos. E tem um preço mais alto. O ticket médio é muito mais alto no webinário. Então, tipo, eu tô bem ansioso ali para fazer esse teste. Eu rodei aqui no Brasil um webinário no começo do ano. Deu minimamente certo, vendeu ali uns 80 mil reais, com uns quase 2 ali de ROI. Só que, tipo assim, eu rodei só por rodar, só para ver como funcionaria. Não fiz muita coisa, não me esforcei muito. Agora, nas próximas semanas, vou rodar um ali que vai ter esforço ali. Aí eu quero ver como vai ser, mas eu acho que é uma tendência. Isso para que o mercado, não precisa de falar o nicho nem nada, mas dos três grandes, ou qual é que era o mercado no caso que estava rodando esse webinário? Cara, não precisa é o mercado. revelar demais, atenção. Só para dar uma ideia à galera. Vamos considerar que é um mercado ali meio que renda, porque digamos que é um mercado profissionalizante, de profissionalização. Pois. Entendi, de renda. E qual é que é a tua abordagem no que toca à otimização de ofertas? Tu perde tempo otimizando a sua oferta sempre, faz muitos testes e afins, ou é daquela galera que o cara lança, se não vê logo potencial e coisa e tal, abandona e começa outra? Qual é que é a sua abordagem no que toca a... Cara, então, isso depende muito ali do meu feeling para aquela oferta, sabe? Tem oferta que eu rodo ali, fica no break-even, eu falo, cara, tá bom, mas isso não vai dar bom, sabe? Por feeling mesmo. Mas tem oferta que eu rodo ali, fica no break-even, eu falo, cara, se eu fizer uma otimização aqui, acho que vai dar bom. Aí eu vou lá e faço. E aí, geralmente, quando valida a oferta, eu não fico olhando muito para a oferta, não. Eu olho para as duas pontas. Eu olho para o que vem antes da oferta, que é os criativos, e olho para o que vem depois dela, que é o upsell, que é as vendas que eu faço, que é o back-end ali. Então, tipo assim, a oferta validada, eu deixo ela ali do jeito que tá e vou focando em criativo e em back-end, porque eu acho que é o que vai mais trazer leverage. É claro, se eu ficasse focando ali, talvez trocar ali o close, colocar um FAQ, fazer algumas otimizações no VSL, provavelmente melhoraria minha conversão em alguns por cento ali. Só que eu acredito muito na filosofia ali do Allen ali também, de que, cara, a economia vence o jogo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ao invés de ficar procurando melhoria na conversão, eu ficar procurando melhoria no meu ticket médio, eu vou conseguir agregar mais. E aí no criativo, cara, tem que estar sempre melhorando, né? Porque um criativo morre ali e já era. Então, aí eu faço constantemente mesmo. Cara, é o custo da oportunidade, não é? Então, eu acho que há um ponto de equilíbrio ótimo entre otimizar o suficiente para entender se vai dar ou não vai dar, com um bom potencial de escala, ou se mais vale escrever outra coisa nova. Total. Então, isso é a única altura em que olho para as métricas secundárias todas, é quando lança assim uma oferta e está break-even ou algum lucro, ou o que é que seja, eu tento entender, há aqui algum gargalo da garrafa, algum ponto
claramente mais fraco, que eu possa melhorar, que vai dar um gosto instantâneo, às vezes, cara, pode não ter acertado na lida à primeira. Então há muita gente saindo, mas a galera que fica assistindo, cara, a retenção depois bastante, mantém-se bastante boa. Então aí faz sentido, se calhar, testar uma lead diferente, ou um gancho diferente, ou o que é que seja, um headline diferente, assim, coisas básicas. Mas se eu chegar a um ponto em que, cara, a lead já está boa, os criativos estão todos bons, e, cara, não está vendendo muito, cara, é porque tem a ver com a oferta. E às vezes a oferta em si, a big idea, de certa forma, por trás daquilo. E nesses casos, cara, mais vale escrever uma nova que você lança e aquela oferta realmente tem mais potencial. Ou seja, basicamente, há duas coisas. Há uma oferta que você lança que eu já lancei algumas que, cara, são logo campeãs, sem nenhuma otimização, escalaram logo direto, mas eu não procuro essas, porque isso são mais raras. Eu não procuro isso. Eu procuro lançar uma oferta que é boa e com otimização tem potencial de ser excelente, do que uma medíocre, ok? Que tem potencial de ser boa com otimização. Mas eu não quero ofertas boas, eu quero uma oferta excelente, porque essas que realmente vão botar aquela grana no bolso. Então, as ofertas boas, eu costumo dizer que elas vão dar consistência. Elas vão ser aquelas ofertinhas aí que vai estar dando lucro ali para a tua operação durante o dia. Mas quando tu acerta uma oferta excelente, ela que vai dar aquele pico de faturamento. Você vai escalar brutal ali. Logo, primeiros dias fica logo rebentando direto. Inclusive, eu não sei, você falou que também faz muito YouTube, né? Faz muito também. Eu vou mais calor. Há quantos anos é que tu está fazendo YouTube? Porque o YouTube tem vindo atravessando várias mudanças e... Eu comecei no ano passado. Ok. Cara, eu já faço há uns bons anos e mudou bastante. Inclusive, no início, cara, uma coisa que funcionava bastante comigo no YouTube, cara, era rodar a VSL direta, sem criativo. VSL direta como anúncio. Cara, 30 minutos, 40 minutos. Eles fazem isso, né? O quê? O Peter Kell, o Gandro, o pessoal lá da Mind Valley. Eu já vi assustando isso também. Agora, qual é que é a questão? Houve uma atualização há uns anos em que quanto mais comprido fosse o seu criativo, maior era o custo, o CPM. E então, depois de alguns testes que eu fiz, deixou de compensar porque o CPM ficava demasiado alto. Mas eles provavelmente testaram isso e compensou-lhes para ele. Então, chegamos à mesma resposta em tudo no marketing, que é teste. Mas isso para dizer que você, quando estava lidando com uma oferta nova, você dá preferência a Facebook ou YouTube? Porque eu acho que elas comportam-se de forma muito diferente, ambas as plataformas. São absolutamente diferentes. Cara, hoje, tipo assim, na verdade, essas duas ofertas que eu dei, elas já estavam validadas no Facebook, eu só troquei elas no YouTube. E hoje eu faço a mesma coisa. Valido uma oferta primeiro no Facebook, coloco depois no YouTube. Porque é mais barato ali a validação, mais rápido. Sai vendas mais rápido logo no primeiro dia também. Mais rápido. Então, tipo assim, porque qual que é a parada? Às vezes você vai botar uma oferta ali para rodar no YouTube, você vai ter as métricas, mas você não sabe se aquelas métricas são porque a tua VSL está ruim ou porque seus criativos estão ruins. Então, você vai ter que, tipo assim, por mais que você gaste ali muita grana para fazer aquilo, até encontrar o criativo certo, vai muito esforço, assim, sabe? Então, eu gosto de pegar ali uma oferta que eu sei que está validada no Facebook e botar no YouTube, porque eu sei que se não der bom, é por causa do meu criativo. Eu preciso ficar escrevendo criativo incessantemente até acertar alguma. Cara. Então, isso, eu falei disso para dizer que uma oferta que eu rodei não há muito tempo agora, cara, funcionou logo de início, cara. Primeira versão, ugly VSL, direto, mano. Escalou bastante. Cara, eu botei ela no YouTube quando eu botei e, cara, começou logo a sair vendas no primeiro dia. E no YouTube, pelo menos para mim, mesmo ofertas validadas, demora mais a bola a começar a rolar, entende? Sim. É normal não sair logo vendas no primeiro dia porque o YouTube está procurando o tráfego certo e etc. É mais um jogo de longo prazo. E então, por isso é que eu valido as minhas ofertas hoje em dia todas no Facebook e depois então passo para o YouTube. E faço os dois, no caso. E essa foi um exemplo que eu vi logo. Tipo, quando eu boto uma oferta para validar no YouTube por alguma razão e sair logo vendas boas no primeiro dia, cara, eu sei que vai dar bom aquilo. Você sabe que vai pegar muita tração. Eu acho legal do YouTube o quê, velho? Que, tipo assim, no Facebook, você tem que estar renovando criativo praticamente toda semana. Toda semana tem que estar escrevendo criativo o tempo todo. No YouTube, cara, se tem 2, 3 criativos, aquilo ali pode rodar fácil ali durante 6 meses, 1 ano, dependendo ali da sua escala. Roda muito mais, cara. Foi uma coisa também, eu comecei sempre no YouTube, depois é que mudei para o Facebook. E uma das coisas que eu notei também é que no Facebook tem que estar muito mais criativos. Se bem que, cara, a estratégia que eu estou utilizando para escalar no YouTube agora é mesmo saturar aquele criativo o mais rapidamente possível. Então eu fico também testando criativos novos no YouTube muito frequentemente. Está fazendo algo parecido ali com escala de Facebook mesmo. Diferente porque a estratégia de lance e afins é diferente, tem algumas coisas que tem que se ter em conta, mas é isso, é a escala diária mesmo. Escala diária. Basicamente eu deixo rodando assim durante uns dias,
assim, o dia em que eu vir que, cara, eu acordo de manhã e está mostrando bom potencial, eu tento botar o Aí você vai máximo botando possível. Mas a diferença que mais eu orçamento. vejo é que, por exemplo, o Facebook dá para tentar puxar a escala quase todos os dias, Uhum. ok? Enquanto no YouTube eu tenho que esperar que ele me dê o sinal que é via de escala naquele próprio dia. Está ligado? Sim. E no resto dos dias eu deixo assim rodando, assim com um bom valor que eu sei que está dando um bom rosto também. Mas quando eu Uhum. vejo ali aquele potencial, cara, é dia mesmo de escalar Aí no você YouTube. escala. É, eu faço isso. Aqui a gente faz isso lá, por exemplo, meu gestor, o Pedro, cara, ele é muito brabo. Inclusive, ó, fazer um mini pitch aqui na Força, eu live, galera. ouvi tu falando isso há bocado, força. Quem quer aprender sobre tráfego, instalar mais ofertas, vai lá no meu story e entra ali no grupo do Pedrão. Cara, na minha opinião, um dos melhores gestores de tráfego do Brasil. Ele que roda as ofertas comigo, o cara é muito brabo, muito brabo. E aí o que acontece, né? Falando um pouco o que acontece, por exemplo. Ontem, final de semana, geralmente essa oferta aí que eu tô rodando, cara, vende muito. Final de semana é absurdo. E aí ontem a gente socou dinheiro. Socou dinheiro e fez muita grana. Hoje já foi um dia com mais cautela. A gente vendeu ali, tá vendendo bem e tal, mas já é um dia que a gente investe menos, já é um dia mais calmo. Então, tráfego é isso, né, velho? É tipo assim, o dia que tá bom, você soca ali sua casa, vende sua mãe, faz tudo ali. No dia que você tá mais de boa ali, que tá mais cautela, aí você já vai com mais cautela ali. Agora, eu ia perguntar uma coisa para você, agora eu ia fazer a pergunta, que Força. era em relação. Você já rodou muito no mercado americano, rodou no mercado brasileiro, né? O que você percebeu diferente dos dois mercados? Cara, eu já rodei muito na Europa, em francês, espanhol, também já rodei um bocado alemão, português, muito latam, já tive algumas Uhum. ofertas também no Clickbank. Brasileiro, Brasil, cara, eu já rodei no Brasil, mas evito um bocado de rodar no Brasil por causa dos plágios, porque eu nunca tive que lidar com plágios na minha vida antes, Brasil é entendeu? No insuportável. mercado brasileiro não faz parte da cultura plagiar os outros. Eles modelam, mas é o verdadeiro modelar, que é inspirar-se em, mas com uma ideia diferente. No Brasil é Uhum. mesmo direto, plágio direto. Ah, Então eu sempre evito rodar um bocado no Brasil, se bem que eu rodo muito latam, portanto tenho que lidar com plágio na mesma, porque são é os porque brasileiros que ficam os atuando. brasileiros que rodam. Cara, o Mas, brasileiro é chato pra mas caralho. por exemplo, Estados Unidos, cara, o que é que acontecia? Tráfego muito mais caro, tipo 40, 50 dólares, até mais, se for preciso, por CPM. Por Uhum. CPM. Taxas de conversão muito mais altas também, tipo 2, 3%, tá? Em tráfego frio. Também, claro que taxa de conversão, eu não gosto muito de falar de taxa de conversão porque depende de muitos fatores. Uhum. Depende de muitos fatores da taxa de conversão. E às vezes uma oferta com 0,5 taxa de conversão pode trazer mais lucro do que uma Sim. oferta com 5% taxa de conversão. Depende de muita coisa. Mas taxas de conversão mais altas, ok? Por norma. E o que é que acontecia? Isto já há uns bons anos atrás, cara, não dava para ter lucro. Eu tinha uma oferta de relacionamentos, no caso, esta agora que eu vou falar, e eu não conseguia ter lucro no front-end. Era o meu ticket, o meu front-end, o primeiro produto era 37 dólares. E o meu CPA era 50 dólares, ou seja, eu estava gastando 50 dólares para fazer uma venda de 37. O que é que salvava? Eu tinha 4 upsells, o primeiro Interessante. era 97 dólares, o segundo tipo 67, alguma coisa assim, e o meu AOV era tipo 70, 80. Então eu conseguia ter lucro por causa disso. Inclusive eu também fiz uma parada maluca na altura para essa oferta, cara. Botei um upsell self-sorting, que era um upsell com duas opções, que era email coaching, que era basicamente dar aquela. Imagina a mesma página de vendas dando duas opções de compra, para eles escolherem. Para eles, em vez de pensarem quero ou não quero, pensarem quero esta ou quero Eu aquela. quero essa. Interessante, Isso. cara. Interessante. Que era email coaching, que era um mês 197 dólares e lifetime com acesso a produtos futuros 400 dólares. Então o upsell número 1 cheguei a ter tipo 400 dólares, cara, e tinha caras que compravam esse upsell por 400 dólares e nunca enviavam sequer um e-mail. Então é completamente diferente, pode-se cobrar preços mais altos, mas os players também são mais sofisticados, têm copy muito melhor, sabem fazer Sim. VSLs decentes e o tráfego é muito mais caro. Então eu acho que hoje em dia eu, se voltasse agora a rodar neste preciso momento Estados Unidos, a abordagem que eu tomaria já seria diferente, não era só uma ofertazinha. Era ter um especialista e ter iTicket no back-end. Ou seja, usar o front-end basicamente para adquirir clientes, para levar para um coaching ou alguma forma de iTicket ou recorrência ou o que é que seja. Porque essa é a abordagem que a galera tem que tomar hoje em dia nos Estados Unidos. Já, inclusive, infoprodutos, há uns anos atrás, deixou de se ver tanto assim rodando, assim à toa, nos Uhum. Estados Unidos. Há alguns, ok, mas não é como dantes, como há, por exemplo, no Brasil e Latam, que é ofertas por todo o Sim. lado de infoprodutos. Não é, o Porquê? Estados Unidos Cara, hoje é praticamente luta que a galera roda. cara, e depois também começaram a rodar muito mais encapsulados, porque têm Uhum. os AOVs, um ticket médio mais alto e permite os custos mais altos de anúncios, essas coisas todas. E, cara, uma coisa que se vê pouco hoje em dia. Eu tenho alguma galera rodando infoprodutos nos Estados Unidos e está dando certo, e vê-se alguns, mas não tem nada a ver com
o que era de antes, há uns anos atrás. E então, hoje em dia, enquanto é possível ter lucro no front-end no Brasil e essas coisas todas, é bom começar a estudar qual é que foi o próximo passo que o mercado americano deu, porque vai acontecer Porque vai precisamente a mesma acontecer a coisa mesma no coisa no Brasil. Brasil. Total, total. Por isso é que é bom estudar isso e aprender com os gringos e estudar a evolução dos mercados, a evolução das coisas, da mesma forma que se estuda a evolução do copywriting, tudo mais. Saber a história é bom, e entender o porquê. Entender um pouco E de sempre se cada estudar coisa, né? Os princípios. Acho que essa parada. Porque uma vez que você aprende os princípios, cara, não muda. Então, ó, o Dan Kennedy, em 1900 bolinha, falava que quem pagar mais para adquirir um cliente vai vencer o jogo. E hoje a gente vê na prática isso acontecendo, então o princípio não muda. Precisamente. E já é uma coisa que, cara, se faz há bastantes anos já nos Estados Unidos, que é precisamente esse. Que as grandes empresas, cara, eles não querem ter lucro no front-end, eles querem ter um ticket médio alto para poderem botar mais grana nos anúncios para ficarem eles com o melhor cliente, porque depois vão monetizar depois. Então é uma abordagem completamente diferente. Já tem alguma galera também fazendo isso com sucesso no Brasil e é bom a galera também começar a pensar nisso. Não quer dizer que seja amanhã ou daqui a um mês, ainda vai demorar, mas vai acontecer eventualmente. Também. Quem fizer isso agora, é aquele ditado que tem aqui no Brasil, que é passarinho que chega primeiro bebe água limpa. Cara, quem focar em AOV, em ticket médio agora, vai voar, porque vai, vamos lá. Pega um cara que roda infoproduto. Por exemplo, pra você ter ideia, ano passado eu rodava esses dois info aí, só que eu não rodei muito eles aqui no Brasil, rodei muito lá fora, Latam, rodei na França também. Meu ticket médio ali era em média 240, 250 reais para infoproduto. Então, tipo assim, isso por causa de Excel, de venda, fazer na área de membros. Então, eu tinha um ticket médio bem elevado ali, eu consegui escalar mais que a galera. Aqui no Brasil, estou trazendo a mesma metodologia. Hoje, meu ticket médio para esse infoproduto aí está beirando aí 205, 206 reais. Só que eu quero melhorar ainda mais. Imagina, você consegue ali botar 300, 400 reais de ticket médio em infoproduto, cara, você tem uma escala ali absurda. Porque você pode pagar 200, talvez até 300 reais por venda, e enquanto seus concorrentes vão pagar o quê? 50 reais, porque o ticket deles é 97, eles não fazem mais nada, entendeu? Precisamente. Eu também gosto sempre. Cara, eu valido e testo ofertas com um ticket mais baixo, só para começar a ter dados e entender onde é que eu vou otimizar, mas depois sempre que posso, cara, testo sempre preços mais altos e eu gosto mais de trabalhar com preços mais altos. Tanto porque, a meu ver, facilita a escala, ok? Eu consigo sempre escalar mais com tickets mais altos do que tickets bem mais baixos e também tem consegue também licitar muito mais para ficar com os clientes. Então é uma coisa sempre que eu gosto de fazer. Mas também testo sempre. Uma coisa que pouca galera. Cara, quando vão testar preço, grandes dúvidas que muitas pessoas têm. Testar preço, cara, eu olho sempre para o EPC, Earnings per Click, que é uma coisa que não se fala muito, é daquelas métricas que não se fala muito no Brasil, nem nada disso, mas que, a meu ver, é uma métrica excelente e que acaba por. Cara, olhar para custo por clique e ganho por clique é muito melhor do que olhar para CPA e ticket médio, porque tem em consideração muito mais coisas. Taxa de conversão da página, o preço em si, várias coisas. E então, eu quando testo preços, olho sempre para o IPC. Foi agora uma coisa que me passou pela cabeça, que inclusive foi um amigo meu italiano que me passou há uns anos atrás, cara, ele roda na Europa, vende planos de treino, fitness, com especialista e tudo mais. Cara, eles vendem a 67, 77 euros, que é, nem sei quantos reais é que é isso. 300 ou 400, o que é que seja. É, por aí. E, cara, e uma vez eu perguntei-lhe, cara, então porquê é que você bota um preço tão alto? E uma coisa que ele me falou, que me marcou e que faz bastante sentido é, cara, eles já estão também assistindo uma VSL sua há 30 minutos, 40 minutos, já estão com aquele buy-in, já têm aquela vontade, já estão vendidos sobre, já estão... qual é que é a palavra? Estou à procura de uma palavra para explicar isso, um termo. Agora não me lembro, ela já me vem à cabeça. E cara, você pode normalmente pedir mais alto do que você acha, porque a galera não é. A galera chega àquele ponto, cara, já está tão dentro da sua história, tão emocionada, essas coisas que às vezes consegue mais do que tenta, do que você considera. Então é sempre bom, cara, estar assim uns preços estúpidos, cara, estupidamente altos às vezes. Pode dar certo, tá ligado? Isso é algo que o Peter Thiel, ele fala bastante também. Ele falou que, cara, que ele fez um monte de teste, uma bateria de teste lá na Miami MD, né, que era aquela empresa dele lá, que ele rodava produtos de skincare. E ele começou a fazer uns testes lá. E ele percebeu que quanto maior a VSL dele era, mais os clientes pagavam. Então, tipo assim, quanto mais tempo tinha a VSL dele, mais pessoas escolhiam ali o plano de 6 spots. Então olha que interessante essa relação de
tempo e aí ouvir, sabe? Quanto mais tempo, mais as pessoas gastam dinheiro. Então isso é muito interessante. Bate também muito com o que o Makepeace dizia, né? Se eu tivesse 24 horas para vender, eu passaria as 24 horas vendendo. Cara, tem um termo que explica perfeitamente isso, cara. Só que eu estou tentando aqui lembrar, mas ela não sai, cara, não sai. Ahm, Tem um termo, nós nos Estados Unidos usamos esse termo mesmo para explicar isso, mas basicamente significa que a galera já está muito vendida sobre aquilo que você está explicando e a sua ideia e tudo mais. Mas eu agora queria mesmo encontrar esse termo, cara. Mas pronto. Ele já me vem. Mas isso é muito interessante. Ó, eu até cheguei num insight aqui agora. Recentemente, eu entrevistei um spoiler aí, né? O Postal e o Abraão, a gente vai lançar um podcast aí no Brasil, entrevistando um monte de cara. Inclusive, você está convidado. Eu falei com o Thiago, não sei se ele comentou contigo, mas você está convidado. Mas a gente está entrevistando um monte de galera aí. E recentemente a gente entrevistou o Adil Amarci, que é um baita copywriter aí. Vendeu mais de US$ 1 bilhão, cara, insano. E ele comentou, né? A gente perguntou para ele, cara, o que você considera assim, mais importante na hora de escrever uma oferta, de lançar uma oferta? Ele fala, cara, a coisa mais. A gente falou, né, que tudo importa, né? Mas uma coisa que, tipo assim, que não pode negligenciar, uma das coisas mais importantes, é o close, né? Então, é o que você fala ali depois do primeiro CTA. Então, eu percebo muito que aqui no Brasil a galera comete esse erro. Eles escrevem uma VSL ali de 30 minutos, o pitch é no minuto 28, eles passam 2 minutos vendendo. Geralmente, comigo é o contrário. Minha VSL, tipo assim, do lead até a parte que fala do produto é 15 minutos e é mais 15, 20 minutos só vendendo. Então, eu acredito muito nessa ideia de que quanto mais tempo você passa ali na sua oferta, vendendo, mais a sua oferta, mais chance da sua oferta tem de funcionar, mais vai converter, e mais caro as pessoas vão pagar por isso, sabe? Uma das coisas que um dos meus mentores me disse, e que eu aplico sempre, foi o início do close, a apresentação do produto, quando começa o pitch, tem que ser, no máximo, a meio da sua VSL. Portanto, se for uma VSL de 30 minutos, ao minuto 15 já tem que estar a falar do produto. Olha, interessante. Cara, eu a partir daí, cara, eu agora olho sempre. Estou lendo o script, vamos fazer a VSL, porra, deixa eu ver aqui. E às vezes fico a tentar cortar partes da história, o que é que seja, para que venha antes. Para que venha antes. O close ainda. Cara, eu olho muito para isso também, velho. Interessante, eu não sabia disso. Interessante. Cara, acho que até foi ou o Daniel Scott ou Daniel Scott, se calhar. Cara, eu também cheguei a fazer umas coisas no mercado americano que me ajudou bastante. Agora lembrando do caso desse cara que eu estava aqui pensando. Cara, o que é que eu estava fazendo? Ele tinha ofertas e ele pagava-me para escrever criativos com força para ele, ok? De Facebook, long form story ads, ou seja, criativos de história, à base de história, de formato comprido, cara, aqueles criativos bem grandes, para ele. E, cara, ele estava-me pagando para escrever os criativos para ele e revendo linha a linha também, ou seja, isso ainda foi melhor, porque para além dos mentores que eu tive, que eu pagava para reverem linha a linha, também cheguei a ter mentores que me pagavam para reverem linha a linha aquilo que eu estava escrevendo. E isso ajudou bastante. A nível de storytelling, então. Não, acredito que deve melhorar bastante. É aquele ponto que a gente estava até falando no começo da calma, né? Cara, ter alguém mais experiente revisando muda o jogo. Infelizmente eu não tive essa chance, assim, sabe? Eu não tive essa chance. Fui tudo no autodidata mesmo. Mas, cara, todo amigo meu, assim, que eu troco ideias, os caras falam, cara, por exemplo, o Pochal, ele fala que é empíricos, né? Tipo, a Ágora aqui no Brasil foi a escola dele. Né? Você tá falando ali dos americanos, tem o Thiago Filemon que fala bastante de como o João ajudou ele também. Então, tipo assim, a galera fala o tempo todo ali. De como a importância de ter mentores, né, cara? Você encurta muito o seu caminho, encurta muito. Lembrei a palavra que eu queria falar há bocado, endocrinado. Ou seja, interessante, endocrinado, que é basicamente a doutrina. Já compraram a sua doutrina, a sua ideia, como se você fosse um pastor ou tivesse um culto e estivesse vendendo a sua doutrina. Estão endocrinados já, porque já estão há 40 minutos ouvindo o seu sermão. E então você consegue depois também cobrar um valor mais alto, isto indo ao encontro do que estávamos falando, porque já estão endocrinados, ou seja, já compraram a sua doutrina. Interessante. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Vou até salvar Indoctrinated. para não estudar isso aí. Mas, cara, isso é muito legal. Eu acredito que tem muita relação também. Eu estava falando sobre isso esses dias também com alguns amigos. Tem um cara, ele é mentalista, né? Lá dos Estados Unidos. O nome dele é... Esqueci o nome dele. Darren Brown. E ele trabalha muito com esses truques mentais e tal.
E tem um documentário na Netflix falando sobre. Que é basicamente o The Push, o nome do documentário. Basicamente a ideia é ele convencer um cara normal, um cara do bem ali, de boa, a cometer um assassinato. Então, tipo assim, trabalha nesse processo de convencimento, assim. E aí eles armam ali tudo com um monte de gente, tipo assim, fazem um puta evento ali, como se fosse um evento beneficente. E aí, tipo assim, todo mundo sabe ali que aquilo é armado. Mas só esse cara acha que não é. E aí eles chamam esse cara para um evento. E aí é um evento beneficente, vai fazer doação e tal. E aí o cara chega e os caras, os organizadores do evento chegam e começam a pedir favores para ele. Então ele chega no cara e fala, ó, você pode trazer aqueles aperitivos naquela mesa e tal? E o cara fala, ó, consigo e tal. Aí depois vão perguntando, aí vão falando mais, né? Ah, você pode pegar aquelas bebidas ali. Então eles vão sempre pedindo favores pro cara e o cara vai respondendo sim, 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 sim. E aí, tipo assim, através desses caras de sim, eles vão pedindo favores mais obscuros. Tipo assim, pode fazer isso, aí faz aquilo, aí vai fazer. Conforme mais o cara vai dando sim, mais pedidos absurdos eles vão fazendo. Então, chega um momento onde eles pedem para os caras esconderem, para o cara esconder um corpo ali, sabe? Então é bem bizarro. De entregar a coxinha na mesa 4 até esconder um corpo. Esse é o nível da escala ali de pedido. E aí entra muito na VSL, né? Se o cara passa 50 minutos ali na sua VSL, você fazendo afirmação ali o tempo Até todo, e colocando perguntando tipo, coisas diretas, o cara tá faça dizendo eu sim, responder sim, sim sim, sim o mentalmente. tempo todo. Então passou 50 minutos dizendo sim para você. Quando você chega e mostra um produto que você mostra que realmente aquele produto vale R$ 500 e o cara vai pagar 97, ele chega e fala, porra, sim. É, É a resposta óbvia dele, sabe? Então isso é inclusive, muito interessante. escolas de vendas também ensinam bastante essa técnica, que é a cadeia do sim. Que é ir fazendo perguntas que passa a galera responder sim, começar a responder sim. Inclusive, eventos ao vivo usam bastante essa técnica Uhum. também, de fazer a galera abanar a cabeça, que é para depois, quando chegar o pitch de vendas, já estarem naquele mindset do sim também. Cara, É. é absurdo. Tem um. Caralho, esqueci agora. Aí o TDAH bateu. Eu literalmente ia falar, quando eu gosto da boca, velho. Esqueci agora. Ah, tá. O Jason Fladley. Cara, o Jason Fladley, assim, É é um dos massa meus dos webinários, mentores. hein? É um dos meus mentores de webinar de oferta. E o close dele não, né? A parte de transição, né? Da tua tese, do mecanismo para a oferta que ele usa, tem uma coisa que ele fala que é tipo assim, que é o síntese. Então ele chega e fala assim, e você gostou do que você aprendeu nessa aula? Você sente estar mais preparado para fazer tal coisa? A pessoa fala sim. Então ele diz que a pessoa, antes de começar a tua oferta, tu faz a pessoa dizer 3 sims ali. Que isso, tipo assim, ele diz que ao longo do webinário ele também coloca outras questões que ele chama de micro-commandment. É tipo assim, micro-comando, sabe? Que basicamente a ideia é tipo assim, agora ele chega e fala, cada tópico que ele passa da aula dele, ele chega e fala, ei, você curtiu esse conteúdo? Curtiu isso aqui que eu passei? E tá? A pessoa fala sim, sim, sim. E aí diz lá no curso dele que a pessoa tem que falar sim, se eu não me engano, é 46 ou 47 vezes enquanto assiste o seu webinar, sabe? Caraca. Então isso é muito interessante. É muito interessante. Cara, esse cara é bastante foda. Ele é bem conhecido pelos webinários, no que toca a webinários, há muita galera que fica estudando dele. Tem um webinário dele Yeah. que deu mais de 50 milhões de dólares, cara. Ele é bizarro mesmo, ele é bizarro. Em É, oferta, tudo. Ele é muito bom. cara. Eu agora lembrei-me aqui de um cara, agora não me lembro o nome dele, mano. Era um cara que era dos mais foda no que toca a marketing direto, desde sempre, cara. O cara vendia tudo, seja online, offline, até infomercials. Os infomercials vender na TV. Cara, ele foi preso e tudo, cara, porque ele acho que fazia lavagem de dinheiro, ou porque tinha alguns produtos com algumas promessas demasiado abusadas e depois, cara, ele se ferrou, basicamente. Mas o cara era bastante bom, eu estava-me tentando lembrar do nome dele, que era para a galera darem uma estudada. Eu depois, se me lembrar, eu falo aqui. Mas o cara é bastante conhecido, é bastante admirado. Mais pelos seus lados de conhecimentos de marketing e não tanto da forma como ele os utilizou. Mas o cara conseguia vender tudo, cara, em todos os formatos. E então é bom, eu também gosto bastante de experimentar formatos e veículos diferentes. Porque, cara, eu hoje em dia não me considero só um copywriter. Eu considero-me tipo um estrategista que gosta de marketing, gosta de experimentar tudo dentro do marketing, tá? Então hoje em dia eu estou fazendo BSLs, mas, cara, eu sei fazer mensagens de vendas, eu um dia posso fazer uma mensagem de vendas com um veículo completamente diferente, porque eu estudo a psicologia por trás disso. Então eu não estudo só VSLs, não é? Da mesma forma que você, também um dia, quando precisar, vai conseguir montar uma mensagem de vendas num formato completamente diferente, porque entende e estuda a psicologia por trás. É aquela E parada, então, os princípios não mudam. E aí que entra também, isso é muito interessante que você falou, porque eu acho que a galera, principalmente aqui no Brasil, uma coisa que eu gosto muito de fazer
eu diria que talvez seja antecipar tendências. Então, eu gosto de ver, tipo assim, o que está funcionando em outros mercados, ou que já funcionou aqui no Brasil no passado e a galera não está fazendo. E aí eu cheguei nessa conclusão do webinário, por exemplo. Cara, por que ninguém está rodando webinário aqui no Brasil? Perpétuo. Por que ninguém está fazendo isso? A galera fica cega, acha que só o VSL funciona. E é por isso que, tipo assim, que acaba ficando para trás. Porque quando alguém começa a fazer e vê que dá certo, aí sempre vai ficar atrás, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a galera, assim, no Brasil, que é boa de copy, não deveria escolher só a VSL, deveria fazer o webinário também. Por que não? E Sabe? todos, Não tem nada a ver. todos os formatos também, ou inventar até formatos, cara. Se você for o primeiro a descobrir um formato novo que ninguém sabe, que é uma mensagem de vendas Total, disfarçada, cara, você fica com grande parte logo da fatia. Por total. isso é que eu também, que no passado também trabalhei bastante com empresas diferentes, produtos diferentes, até algumas coisas fora da caixa que não são muito relacionadas com marketing direto. Cara, e isto, eu tinha que aplicar estratégias de marketing completamente diferentes. Então isso tudo contribuiu para a minha forma de pensar e de entender e de olhar para as coisas. Uhum. E cara, realmente, marketing sempre vai ser a minha paixão. Ainda ontem teve aqui um cara em minha casa que eu conheci aí na rua. Tem aqui muitos turistas onde eu moro. E o cara, ele vende sabão feito à mão, tá? E tem algumas propriedades que é feito de plantas que ajuda no cabelo e na pele e etc. Cara, é uma coisa completamente fora do mundo que nós, grande parte de nós conhecemos, no que toca a produtos de infoprodutos ou encapsulados ou o que é que seja. E cara, a verdade é que também há muitas oportunidades, se você entender de marketing, fora deste mundo pequenino de Fora da marketing bolha. direto, cara. Ele mostrou-me a página de vendas dele e os criativos dele, cara, e eu passei uma hora só, cara, aqui tu faz isto, ali você faz aquilo. Cara, ele está fazendo 3 milhões ao ano de euros só vendendo na Alemanha, que isso que é 15 milhões, 15 milhões de reais ao ano. Cara, o cara está fazendo boa grana para ele, vendendo sabão com uma página de e-commerce simples e com criativos estúpidos, cara. ROAS 5 que ele Que tem. isso? ROAS 5 sem entender um cu de marketing. E então também é bom estudar tudo isto, estudar funis de vendas, estudar estratégias de marketing, em tudo e mais alguma coisa. Porque isso vai melhorar a sua forma de pensar, depois também para aquilo que você quer fazer, seja infoprodutos, encapsulados, o que é que Total. seja. Eu acho que a evolução é essa, né? O cara sair de copywriter, de gestor de tráfego e se tornar literalmente ali um CMO, um cara que opera em qualquer área do marketing, sabe? Eu acho que esse negócio é ser um marqueteiro, cara. Eu acho que essa é a evolução aí. Cara, é sempre o que eu vou ser daqui para a frente, vai ser sempre marketeiro. Hoje em dia pode ser PLRs, amanhã não sei, mas eu vou estar sempre vendendo alguma coisa. Não, Vai ser essa isso. parada tem que estar sempre vendendo, sempre, o tempo Sempre. todo. Always be closing, como falas que é o grande Cardone. Always be closing. Esteja Cara, sempre tem fechando. tem um amigo meu que falou uma frase muito legal esses dias que era, cara, empresa não pode parar de vender. Não importa o quê, não importa como, tem que estar Cara, e vendendo, você todo está dia. sempre vendendo. Está sempre vendendo. Seja para uma mina que você está interessado, seja para a galera que Total. você acabou de conhecer e que quer desenvolver uma relação de novos amigos, seja os pais da sua namorada, você está sempre vendendo-se a si próprio. Então é sempre bom entender Isso é, psicologia e. isso é comunicação, né? Comunicação é venda, pô. Eu acredito É, muito nisso. precisamente. Precisamente. E foi assim que eu acabei no marketing, foi por causa da psicologia. Porque eu também gosto de fazer grana, não queria ser psicólogo. E vim para o marketing. Cara, eu comecei por causa. Na época eu estudava muito pick-up artist, né? Aqui no Brasil não é tão popular, mas eu acho que você conhece, porque você lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei Também a li seguir bastante porque era psicologia quando era Ah, mais é novo, cara. psicologia, né? Verdade. Mystery Então, tipo, Method, tem vários, cara. Mr. The Method, Game, Neil Strauss, todos esses caras assim. é. E aí eu estudava muito sobre isso aí, né? E aí eu pegava as técnicas ali, abordava, e eu comecei, tipo assim, a testar, aplicar. Então, tipo assim, pô, aprendia, li o Mr. Method, via ali as coisas que ele falava de push and pull, neg, e falava, cara, beleza, vou chegar na mina ali e vou fazer isso. Aí eu fazia, chegava, fazia. Na rua, deixa eu Precisamente. ver. E aí eu comecei a desenvolver um interesse muito legal por comportamento humano, porque eu vi que aquilo funcionava. Então, tipo assim, aquilo foi funcionando, eu falei, cara, que interessante. Eu comecei a estudar muito sobre comportamento humano, me aprofundar mais. E eu fui indo, né, para esse mundo de marketing também. Aí eu precisava ganhar dinheiro, eu uni o útil ao agradável e já era. Cara, Então, esse então, de interesse certa forma, até uma jornada parecida com a minha. Eu também gostava bastante de psicologia, sempre gostei. Também encontrei livros de linguagem corporal uhum. desde muito cedo e de game, essas coisas todas. Fiquei lendo aquilo tudo, cara, e fascinava-me aquilo tudo. Fascinava-me. Cara, E, cara, hoje em dia, inclusive, quem diria, um dos meus mercados favoritos para escrever é é mesmo relacionamento. relacionamentos, tanto de homem como para mulher. Também, se calhar, por grande parte do meu tempo, quando era mais novo, era lendo esse tipo de produtos Cara, também. E fiz isso é muito interessante. verdade. Ó, pra você ter ideia, eu basicamente, hoje, essa oferta de relacionamento que eu tô dando agora, por exemplo, foi uma oferta, eu peguei o mesmo mecanismo, a mesma ideia,
de uma oferta que eu rodei no começo do ano passado. Só que eu trouxe, tipo assim, uma história diferente, um vídeo diferente. Trouxe uma abordagem completamente diferente, mas o mesmo mecanismo e a mesma ideia assim, de produto, né? Então, de E certa aí, forma, é como basicamente a mesma oferta, você só está mudando e renovando ela, de eu estou certa forma. renovando ela, renovando ela. Yeah. E aí, o que acontece? O meu produto, cara, é basicamente o que eu falava, o Mr. Method ali, só que para mulher. Então, eu mudo ali um pouco a visão e apresento ali tudo que eu aprendi ali no Pua para mulher, sabe? Então, eu falo muito sobre isso aí. Ah, cara, você tem que atrair o cara, depois você tem que tirar conforto, depois você tem a sedução ali. Então, eu bato muito nessa tecla ali. Então, tipo assim, o interessante desse conhecimento é que eu consigo pegar esse conhecimento que eu aprendi e usar hoje nos meus produtos, nas coisas que eu lanço. Então, é muito interessante, cara. É, Acho muito bacana. precisamente. Massa demais. Eu reparei que também está aí com, Ah, foi? com a pulseira. Ai, Cara, ai. isso aqui, nossa, eu era doido por isso aqui, velho. Eu era doido Eu lembro quando eu comecei no marketing, eu ficava endeusando, meu Deus, Hotmart Black, bagulho absurdo, bagulho insano. E tu sabe o que era? Quando eu era doido, quando eu comecei, eu queria aquela do ClickFunnels, cara, de $1 milhão feito Nossa, no meu ClickFunnels. segurança, Mas cara. só que, cara, a plataforma era tão bosta que eu nunca cheguei a utilizar ela, mas eu queria fazer aquele prémio. Aquele Cara, prémio. é a mesma coisa com a Hotmart. Tipo assim, eu não, em hipótese alguma, eu rodaria na Hotmart, só como eu tive que rodar fora do Brasil, aí eu tive escolha, entendeu? É, Mas, precisamente. mas Precisamente. é interessante, é interessante. Mas, tipo assim, se Já. fosse, se eu rodasse na Hotmart antes, talvez eu teria pego antes até. Foi como eu, cara. Eu rodei durante muitos anos outras plataformas, Groove, Stripe, com PayPal, o que não recomendo, porque tive várias. Cara, porque quando eu comecei, como eu também não estava ligado no Brasil, era só América, cara, eu nem sabia que existia a Hotmart durante vários anos. Então eu rodava as minhas ofertas com o Stripe, eu tinha o meu próprio checkout, com o PayPal, e, cara, uma coisa que eu fazia na altura e que, cara, a taxa de conversão era insana, fazia mais grana na altura, primeiro porque eu pagava 1,5% de taxa, em vez de 8 ou 9 ou 10, depende do seu acordo com o Hotmart, se tiver gestor ou whatever. E eu fiz uma coisa, cara, que era, eu tinha o meu order form, o meu checkout, era na página, ou seja, tem a VSL, quando depois quando revela o botão para comprar, o botão, em vez de levar para outra página, só vem para baixo e já tem o checkout lá. Ou seja, é menos uma etapa que a galera tinha que fazer, que era carregar uma nova página e acaba por perder algum tráfego. Eu tinha logo o checkout que aparecia na página da BSL. E, Interessante. cara, na altura a taxa de conversão era bem mais alta com isso. Porque reduz a fricção, né? É Reduz a menos fricção. fricção, precisamente. Total. Mas depois, cara, qual é que era o problema? Contas banidas, porque a Stripe era bem, não estava muito de infoprodutos e depois Eu ia tivesse perguntar sobre usando. isso aí. Relação a Cara, cashback, essas coisas. N contas. Depois ficava preso durante 6 meses, cara. Fiquei com milhares de euros presos uh, dentro da Stripe em várias contas. Depois eu tinha que ficar chateando eles. Depois tinha que esperar 6 meses. Isso é mau para o fluxo de caixa. Então, eventualmente, depois mudei para o Hotmart. De início fazia-me confusão, assim, taxas bem mais altas. E eu, puta que pariu. É, mas acaba que é melhor ter a taxa ali mais alta e ter garantia do dinheiro do que a strike. É foda. Por enquanto já aceitei, mas quem sabe, não estou fidelizado com nada. E então, o que é que seja. Também, se eventualmente você também vender produtos físicos, não pode usar o automático, portanto, vai ter sempre que arranjar Sim. outra solução. Não, Se e bem que vocês aí também no eu vou te Brasil têm mais mostrar depois. possibilidades. Eu vou Hã? te mostrar lá a estratégia lá para vender Nutri no mundo todo. Depois a gente troca isso daí. Ah, É interessante. eu tinha falado também uma coisa. É isso, né? É Aham. isso. Tinha falado antes, depois que não convém. É, depois Conversas no privadas, tem que privado ser eu privado. conto. Então, estava aqui um cara perguntando o que é que eu acho da Clickbank. Cara, eu tenho lá ofertas na Clickbank. Inclusive, eu gosto porque os afiliados lá são mais foda. Eu tenho ofertas na Clickbank em que, cara, eu não mexo naquilo há muito tempo. E, cara, eu nunca fui atrás de afiliados, mas, cara, fica pegando vendas de afiliados que se afiliam à oferta, ficam testando a oferta, adicionam a autoresponder deles. Cara, eu fico recebendo em dólares. Aí é o real dinheiro passivo de ofertas que eu tenho lá no Clickbank, fica caindo, sem eu nunca ter ido atrás de afiliados, sequer. Cara, Mas a plataforma em si... nos Estados Unidos é muito mais profissional que no Brasil, né? O quê? Os O caras quê? estão em outro nível. Afiliado nos Os Estados Unidos é afiliados. muito mais profissional. Cara, são afiliados foda que escalam bem. Mas a plataforma, o ClickBank, a plataforma é muito antiga, cara. É um problema fazer tudo lá dentro. A Hotmart é mais recente, parece que se preocupa mais com os produtores para facilitar o trabalho deles.
E hoje em dia o Hotmart é maior, acho que é a maior plataforma de afiliados, inclusive, é do mundo. Maior que o ClickBank, inclusive é que tem vários caras fora dos Estados Unidos. O Billy Jean, tu está ligado no Billy Jean? Esse eu não conheço, Aquele negão de... Cara, o gajo é foda mesmo, já fez bastantes coisas. É tipo um guru, mas, cara, ele é foda. Billy Jean. Cara, ele está vendendo agora as coisas todas dele através da Hotmart e não do não. ClickBank, nem nada americano. E já vi várias ofertas, às vezes vou olhando, vou fazendo as minhas pesquisas e encontro várias ofertas bem escaladas em inglês dentro da Hotmart também. Então os gringos estão a começar a apoderar-se da Hotmart. Até porque... Aqui no Brasil, eu conheço uma galera que está escalando lá nos Estados Unidos usando Hotmart. Pois. Tem de perfumar bem também. É, porque também tem vários métodos de pagamento e tudo mais, está ligado? Se você quisesse fazer Latam com ClickBank, pode fazer, mas, cara, eles não parcelam o pagamento da pessoa, não oferecem aquelas opções todas que a Hotmart oferece de, sei lá, os boletos lá daquela zona, ou o que é que seja, Oxxo, na Colômbia, ou no México. No México é que eles usam Oxxo, que é basicamente um boleto. Eu não aceito boletos, não quero nada disso. Eu não Boletos, coloco também não. Eu aqui não, coloco só mas... cartão e PayPal. Olha, um cara identificou aí em baixo, Billy Jean's Marketing, precisamente, esse cara teve reformado não sei quantos anos, agora voltou e está arrebentando com tudo outra vez. Ele tinha uns criativos, cara, que era simulando o Lobo de Wall Street, o escritório dele simulando cenas do filme do Lobo de Wall Street, cara, estava mesmo aquela produção massa, mesmo viral, que a galera ficava partilhando e o cara é bom mesmo. E está usando a Hotmart, pronto. Então isso respondendo à pergunta do que é que eu acho do ClickBank. Depois eles também, há uns tempos, eles mudaram, eles eram tipo só produtos físicos, digitais inicialmente. Depois acrescentaram os produtos, os encapsulados, e morreu um bocado a parte dos produtos digitais dentro do Hotmart e começaram só a botar lá ofertas de encapsulados. Se você quiser procurar uma plataforma de gringos para produtos digitais, tem o Digistore 24, que é alemã. É bem grande também. Digistore 24 tem lá algumas boas ofertas de produtos digitais, se quiser também procurar, que é diferente, é tipo a concorrente do ClickBank. Tem o Buy Goods também, né? Só que o Buy Goods acho que é mais pra Nutra. Qual? Buy Goods. Buy Goods, também tem Buy Goods. E tem mais umas quantas boas também por aí, menos conhecidas, precisamente. E aí tem mais alguma coisa aí a acrescentar e quer partilhar com a galera? Cara, deixa eu ver. Mandem perguntas aí, galera. Se quiserem mandar aí umas perguntinhas. Mas, cara, bem interessante esse papo aí, cara. É legal, a gente conversou aí sobre tese de marketing, falamos sobre umas ideias aí. Interessante, bem bacana. Foi bom bater aqui um papo. É bom bater assim um papo e deixar assim alguma galera também ir escutando, tirando umas Cara, ideias, exato. né? É isso que eu tava falando esses dias no meu stories. A galera perguntou, como é que você faz? Como é que faz para fazer networking? Eu falei, cara, eu não me apego em networking, eu me apego, tipo assim, eu gosto de marketing. Quando eu conheço algum maluco que gosta de marketing também, eu fico conversando, entendeu? Tipo assim, é muito da hora conversar com alguém que, pô, você conhece, tipo assim, um monte pra caralho de marketing, tá ligado? É, cara. Eu tava falando ontem num grupo sobre. Um cara perguntou, né? Acho que foi no grupo do Pochal. O cara perguntou, quem foi o primeiro cara a falar o conceito de Reason Why? Daí eu cheguei lá e falei, foi um cara chamado John Kennedy. Tipo assim, quem é um maluco que conhece John Kennedy, tá ligado? Aí chegou outro carinha lá e falou, o John Kennedy, o cara é bravo e tal. Aí eu mostrei até o livro, eu tenho o livro dele aqui, ó. Olha, inclusive, estavam perguntando aqui qual o seu conceito de Reason Why e como você usa. Se quiser responder já aí, já acaba falando isso. Interessante. Eu acho que foi o Ricardo mesmo que perguntou no grupo. Mas, no caso, o Reason Why, na minha opinião, né, no que eu vejo assim, é basicamente são os motivos que você dá, né? Não tem muito o que fazer. Então, tipo assim, você faz uma afirmação, tipo assim, você diz para a pessoa, e uma vez que você fizer isso, o seu metabolismo vai ficar tão rápido quanto era na juventude. Tá, você fez uma afirmação. Só que por quê? Qual o motivo disso? A pessoa quer saber, você fala. Aí chega e fala, isso porque esse truque asiático age com os hormônios, ele age despertando os hormônios responsáveis pelo processo de emagrecimento. É por isso que o metabolismo fica sempre rápido. Então, justificar, procurar justificar. Um exemplo bem simples para isso, que é basicamente uma loja de retalho de roupas, cara, dizer 50% de desconto em toda a loja. E haver outra, mesma loja, ok? Uma loja diferente, mas também de retalho de roupa, que fala 50% de desconto em toda a loja por causa do fogo recente. Ok. Então faz sentido. Enquanto no primeiro você ficava do género. Porquê? É mau? É má qualidade? Enquanto na segunda já tem uma justificativa.
Outra, por exemplo, você está na fila do supermercado, ou usar exemplos intuitivos, né? Está na fila do supermercado e você virar-se para a pessoa à sua frente e posso passar? Posso passar à sua frente? A galera fica, quem é que é este idiota que pensa que pode passar? Ou então dizer, posso passar à sua frente porque tenho a minha filha sozinha no carro? Pode. É Total. justificar, de certa forma. Cara, aí entra aquela parada lá do livro, livro clássico ali, As Armas da Persuasão, né? Esqueci o nome do autor, cara. É o cara que falou sobre gatilhos mentais acho que pela primeira vez. Sobre o quê? Ele fala, né, que Sobre o quê? o cara que criou esse conceito, ele falou de gatilhos mentais pela primeira vez. Ah, Ele fala, né, que, cara, se você quer ser mais persuasivo, dê sempre um porquê. Então, tipo assim, ele falava, ele sempre dava essas referências aí, de, cara, tenta colocar um porquê, tá ligado? Tenta colocar o porquê, tenta responder o porquê. é O reason why ele é isso, é o porquê. precisamente isso. Precisamente isso. Estava aqui perguntando o que é que você acha daqui do Wi-Fi, não sei se já ouviu ou não. Acho que o seu áudio deu uma baixada aqui agora. Fala É de o quê? novo. Ah, agora voltou. Ah. Estavam aqui perguntando o que é que tu achas daqui Wi-Fi. Estávamos a falar há bocado das plataformas. Cara, ah, eu tinha minhas críticas aqui ao Wi-Fi, mas eu comecei a rodar nela recentemente e eu gostei. Só a taxa que é um pouquinho elevada, mas, cara, eu tô gostando, porque tem algumas funções interessantes. Tipo, lá no checkout, tem a questão de que, tipo assim, se você já comprou alguma vez no Wi-Fi, você, na sua próxima compra, ele já deixa os seus dados salvos. Então, tipo assim, isso entra naquela questão de reduzir a fricção. A pessoa não precisa ir na Do bolsa One pegar o Click cartão também. dela, não precisa fazer nada. Então, tipo assim, cara, esses dias eu fui ver aí, velho, tipo assim, só dessa taxinha aí, só desse negócio aí, eu já fiz mais de 20 mil reais, só com isso aí, tá ligado? Então, tipo assim, é uma venda que talvez eu não iria fazer por causa da fricção e os caras reduziram isso aí. Além disso, também, a nível de saque, cara, saca tudo ali no mesmo dia. Cai rapidinho. Então, cara, eu tô gostando. Eu acho uma plataforma boa, pra falar a verdade. E minha aprovação tá boa lá. Então, não tenho o que Ok. reclamar. Vai. Boa. Cara, agora estavam aqui perguntando sobre Big Idea. Eu vou aqui responder o que é que eu vou fazer, depois você pode complementar. Uhum. Big Idea. Então, eu acho que Big Idea acaba por ter assim um termo um bocado complexo de compreender, pode ter muito aberto a interpretações e que a galera às vezes perde demasiado tempo pensando nisso. Eu acho que Big Idea é especialmente útil nos mercados financeiros, que foi até de onde mais Tá. nasceu isso do Big Idea. Lá encontra muitas Big Ideas interessantes, ok? Mas o que é que eu faço para ter uma ideia diferente? Para mim, eu foco em ter um mecanismo diferente e um gancho e uma história diferente, toda interligada, que cabe por ser uma Big Idea de certa forma. Sendo que eu não procuro ter uma big idea. Eu procuro estes elementos em isolado que acabam por dar uma big idea. Antes, o que é que eu fazia? Eu sentava muito, pensava bastante, lia muito. Sou muito curioso, lia tudo sobre todo o tipo de temas e, eventualmente, cara, acabava por vir uma ideia. Hoje em dia, eu uso muito o ChatGPT para isso. Tá? Eu, por exemplo, posso dar exemplos de big ideas ou de cópias dentro daquele nicho ao ChatGPT e depois digo, cara, vamos aqui inventar um gancho novo. E depois ele começa-me tipo a dar ideias. Eu digo, gostei do número tal, dê-me mais ideias. Depois ele começa a dar mais ideias. Depois eu falo, cara, você vai trabalhando com ele como se fosse um membro da equipa, só que mais rápido a pensar e que tem um conhecimento absurdo sobre tudo. E depois, interessante, então qual é que poderia ser um mecanismo interessante para este gancho? E ele, agora dá-me um outline de um produto para esse mecanismo daquele gancho. E se fizer sentido, então depois começa a apostar nisso. Cara, eu agora estou desenvolvendo um método novo, que é basicamente criar uma oferta única, tipo do zero, assim, com muita base do ChatGPT, num dia. Num dia. Eu estou aqui validando essa ideia, vou lançar agora a primeira, ver como é que performa e tudo mais. Depois começo a falar mais disso, dando certo. Mas é muito à base disso. É pegar numa estrutura, na estrutura invisível do nicho, que é basicamente analisar as estruturas de várias ofertas escalando naquele nicho, analisar a estrutura, ver que elementos têm em comum, padrões, tudo e mais alguma coisa, e depois trocar estes elementos. Trocar o mecanismo, trocar o gancho, trocar a história, e você tem uma oferta nova. E depois você injeta estes elementos diferentes naquela estrutura e é provável funcionar se a ideia for boa. Então é basicamente isso, cara. Big Idea hoje em dia com o ChatGPT, você pode começar a trabalhar com ele, pede umas dicas e vai trabalhando. Gostei disto, não gostei daquilo, então e dá para relacionar com isto ou com aquilo, o que é que seja, e vai trabalhando em conjunto. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Derek? O que eu vejo assim, em relação a Big Idea é uma parada que eu nem penso. Hoje eu penso em gancho, né? Então, tipo assim, na minha opinião, é isso. A Big Idea é o seu gancho. Se o seu gancho for bom, elas têm uma Big Idea. Se o seu gancho for ruim, você não tem. Então, eu usava esse gancho aí, né?
um alimento que mata o colágeno da sua pele. Esse anúncio vendeu múltiplos 7 dígitos desse anúncio. Então, cara, é uma big idea. Na minha opinião, é isso. O big idea é um gancho que deu muito certo, que trouxe um resultado muito grande, que a galera curtiu, que levou gente para dentro da minha VSL, que levou gente para dentro do meu conteúdo, chamou essas pessoas, né? É isso, tipo assim, sabe, eu costumo comparar, o gancho, né? Digamos, ele tem esse nome porque basicamente ele é a isca ali que tu solta para pescar os peixes, né? Então, se, cara, beleza. Tem os caras que usam minhoca para pescar o peixe. Mas tem os caras que usam uma fatia de pizza. E aí vai atrair muito mais peixe. Então, tipo assim, a big idea pra mim é isso. É você usar a fatia de pizza como isca para atrair o máximo de peixe para dentro da sua VSL. Ou mergulhar direto e ir apanhar com a boca. Cara, É exatamente isso. um exemplo para uma big idea. Todos os filmes que, cara, a galera vai sempre assistir ao cinema e afins, tem uma big idea por trás que o torna diferente. Todos os bons livros que você lê têm uma big idea por trás. O próprio livro do Reason Why é uma big idea por trás, é justificar tudo. Uau, ok. Tudo e mais alguma coisa, é tudo. Tudo isso, você começar a olhar para os filmes e entender, uau, uma big idea interessante. O Inception, que é de plantar ideias na cabeça das pessoas, é uma big idea também. Tudo tem uma big idea por trás. Então, é uma Pode ser boa forma enxergue também como de pensar nisso. também como um grande motivo para você fazer aquilo, né? Tipo, tá, você mencionou a questão dos filmes. Por exemplo, teve lá o filme do Homem-Aranha lá, que teve os 3 Homem-Aranhas que foi um sucesso. Por que foi um sucesso? O grande motivo para ele ter sido sucesso foi a aparição dos 3 Homem-Aranha. Então, aí vem a questão, né? Por que que o fim do Brasil ali da Empírix, ou The End of America lá da Stansberry, foi um sucesso? Porque naquele momento, naquele time, aquela ideia fisgar a atenção daquele mercado. Então, tem um grande motivo do porquê aquilo deu certo. Talvez a Big Idea pode ser enxergue isso como grande motivo, não sei. O grande motivo, é. Mas vê-se muito especialmente no mercado financeiro. Sim, total. Financeiro, tu concorda, não é? É interessante. Obamageddon também foi uma que vendeu bastante na altura. Esse do End of America, cara, estou tendo um orgasmo pensando nessas cópias assim mais antigas e clássicas, cara. Esses caras eram foda demais, não há como. Muito menos acesso à informação, cara. Você lançava cartas de vendas pelo correio. Aí é que era o verdadeiro teste de oferta, cara. Você vai gastar uma grana gigante, mandando esperar semanas para ter É resposta, absurdo. para saber se a sua oferta era boa ou não. Hoje a gente vive assim no mar de rosas, tá ligado? Para pensar, porque, cara, a gente tem internet, gasta muito pouquinho, escreve qualquer besteira Cara, aqui no Docs e volta para rodar. hoje, Lá, mano, os caras tinham que escrever à mão. Mano, esses caras eram absurdos, absurdos. hoje em dia a galera faz uma oferta, testa 5 reais. Pá, não vendeu, o que Não é que eu vendeu, faço? nossa, horrível. Cara, o Gary O que eu Albert, faço na minha vida? o próprio Gary Albert, eu acho que ele demorou. Ele teve os primeiros 2 anos, cara, no break-even com as ofertas dele e o caraças, não desistiu, continuou e eventualmente lançou aquela dos ARMS, como é que é o nome? Os brasões de família, basicamente, que vendeu. Família. Cara, acho que era o equivalente a, sei lá, 20 mil vendas, posso estar em erro, por dia, ou alguma coisa assim nos Estados Unidos. Acho que trazendo para o nível de hoje foi quase, foi tipo assim, trazendo para hoje, né, foi mais de 300 milhões de reais ou dólares, alguma coisa assim. É um nível absurdo, assim, né? Cara, e foi porque ele foi tentando, ele tinha amor àquilo e adorava aquilo e não ia desistir e continuou. E era muito mais difícil naquela altura, então não vale a pena ficar chorando. Gastei 5 reais e a minha oferta não vendeu. Porra! Cara, eu vi uma É assim o história. game. Eu vi uma história de que o Clayton Makepeace demorou 1 ou 2 anos para acertar ali a primeira oferta dele também, sabe? Imagina, vê só. Clayton Makepeace. Clayton Makepeace. Então isso é bizarro, cara. É bizarro. O cara foi o copywriter mais bem pago do mundo ali, até 2020, né? Que foi quando o cara faleceu e, tipo assim, pô. E demorou Eu dois assisti o anos. tributo dele, cara. Os copywriters lá dos Estados Unidos na altura fizeram um tributo ao vivo para a galera Aham, eu assistir. vi. Eu assisti Também, tu também. também estava lá? É, Com eu a assisti. Caroline Anglade Cole e... Até o Gary Venga saiu da toca. Exato. Foi bem massa. Bem massa. Cara, Mas, top demais. Adorei aqui bater um papo. É bom cara, eu bater curti um papo demais assim ao também. vivo, cara, para a galera ficar assistindo e coisa, em vez de ficar só se inscrevendo umas mensagens assim trocando. Aham. Olha, bora fazer uma live. Vamos falar aí, bater um papo aí. E a galera ouve, está-se bem. É legal, é legal. Tipo assim, é uma conversa que a gente provavelmente trocaria ali no privado, só que a galera tá ouvindo assim, vai gerando conteúdo, vai gerando valor, então isso é muito interessante. Eu Show gosto demais. também. Show demais, mano. Tu é brabo demais. Não, que Tem é alguma isso. coisa aí para acrescentar, hein? Quer falar de alguma coisa? Cara, eu só queria, na verdade, agradecer aí. Foi muito top aí trocar essa ideia contigo, ver aí com a galera também. Eu curti demais a experiência. E eu acho que é isso.
Galera, Acho que é isso. sigam o Derek, ele é dos copywriters mais bravos aí do Brasil, tá? Já trabalhou com grande parte das empresas gigantes e mamutes de resposta direta aí no Brasil. É um dos poucos caras que realmente se senta na cadeira e gosta de escrever ofertas do zero, ao contrário de grande parte do mercado de hoje em dia, não é? Somos poucos hoje em dia. Então, cara, podem confiar, o Derek é bravo demais, mano. É o que eu estou sempre falando, aprendam de quem realmente faz aquilo que fala, vive daquilo que fala. E, cara, Derek não é guruzinho nenhum, então estão à vontade. Bravo demais esse cara aí. Yeah. Cara, quem quiser tirar ali uma fotozinha ou qualquer coisa, vamos aqui. Tira aí, Seis galera. Tira pulseiras, aí. cara. Fazendo aqui Marca a gente aí nos stories aí, ó. Bom demais, cara. Aqui em Portugal é meia-noite e meia, olha só. Meia-noite e meia, cara. Que isso? Agora é 8h34 aqui. Agora aí Cara, eu tô um bom querendo ir pra jantarzinho. Portugal, dar um rolê, hein? Bora? É o quê? É o quê? Tô querendo ir pra Portugal, dar um rolê. Vem, vem, Bora? vem. Quando é que tu tá pensando em vir? Cara, não sei, talvez final do ano aí, novembro, Ok. dezembro. Eu, por acaso, estou pensando em ir para o Brasil a partir de outubro, ou América Central, ou estou pensando Nicarágua, Brasil, Não, ou cola África aí. do Sul. Cola aí. Vou te levar pra uns rolês da hora aqui. Aqui em São Paulo, Santa Tu estás em Catarina, São tem uns Paulo? grupos. Eu moro em São Paulo, mas vou direto pra Santa Catarina, pros Ok. negócios. Da hora. Mas fala aí, fala aí quando vierem em Portugal. Cara, eu tô querendo ir entre novembro e dezembro. É que dezembro eu tava querendo ir também na Affiliates World, ali na Tailândia, né? Aí eu acho que vai ser Ah, legal. Só que aí antes dá pra dar uma passada em outros estados também, e outros países aham. também. Aproveitar, já conheceu muita gente. Tu conheces o Arnoldo, o Diogo Arnoldo? Eu conheço sim, né? Nunca cheguei a trocar ideia com ele, mas eu sei quem é. Pode trocar, que ele também é dos nossos também. Não, ele é brabo, ele é brabo. É, Ele é brabo. ele está vindo para Portugal também. Que Entretanto, massa, mano. Que também massa. final do ano está vindo para aí também. Vai ser legal. Show. Vai ser legal. Galera, estamos juntos, obrigado por terem vindo, Valeu, tá? A galera. live vai ficar guardada, ok? Podem seguir o Derek, ele é brabo demais. Digo Estamos A galera juntos. que me segue aí, não segue o Bernardo, velho, segue agora, mano. Vocês viram só pelo nível da call o quanto que o cara entende, né? E o cara, tipo assim, é skin the game total. Então, mano, segue o cara aí que o cara é brabo. Falo das palavras dele, as minhas. Bora. Galera, obrigado, sim. Boa noite e muita grana, muitas vendas aí para vós. Só Valeu, aplicar. irmão. Tamo junto, hein? Tamo Tchau, junto, tchau. mano.